Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui os nossos dias de operações. Faltam aqui no meu relógio 12 minutos para começar o pregão. Se o pessoal estiver ouvindo tudo certinho, me mandem um ok no chat, por favor. Tive uns probleminhas hoje de manhã aqui no computador. Estou com uma máquina nova aqui para operar, então acabei tendo que fazer alguns ajustes, por isso que a gente até entrou mais tarde, de repente ter entrado mais cedo. Fala, Luiz Paulo, bom dia. O áudio não está funcionando? Como é que está chegando aí? Está ruim? Está baixo? O que está acontecendo aí? Vocês poderem ajudar a gente aqui. Ah, sim. Só o áudio mesmo aqui que eu vou compartilhar com vocês a tela para não atrapalhar aqui. Deixa eu compartilhar o Profit. Para que a gente não deixe a câmera, fica mais fácil aqui para a gente passar tudo aqui e não atrapalhar a tela de vocês. Projetado aí, minha vez aí está tudo certinho e a gente dá início às nossas análises, ao nosso ritmo dia a dia da nossa sala aqui. Deixa só eu achar meu fone aqui. Pronto, tudo certinho? Estão enxergando aí o Profit? Me dê mais um minutinho aqui que eu deixei o meu óculos ali na cozinha. Eu vou buscar só um minuto. Pronto, tudo certo. Bom dia para vocês. Vamos começar nosso dia de operações. Tem alguém aí que não está acostumado ou nunca operou com a plataforma Profit, não conhece a nossa plataforma? Só para eu ter ideia aqui, para a gente entender um pouquinho aí qual é a experiência pessoal. O Luiz Paulo, eu sei que está acostumado. Romão, Elzio, Emerson, como é que está aí essa? Já operaram futuros? Conhece o Profit Pro? Beleza, isso facilita bastante o nosso trabalho, porque a gente evita de ficar explicando, às vezes, alguns detalhes, tá? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela inteira com vocês, para que a gente consiga fazer algumas análises aqui, direto no, no TradingView. Deixa eu abrir aqui. Fala, Felipe, bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só conectar aqui meu TradingView. Ok. Eu tive a brilhante ideia de fazer uma instalação de noite, pessoal, já era umas 11h30 da noite, e meu computador acabou por completo na madrugada, enquanto eu estava acabando de fazer umas instalações, eu tive que praticamente formatar ele na madrugada e hoje cedo. Oi, Henrique. Henrique? Pessoal, vocês estão entrando sem código, né? Entraram direto pelo link, né? Tem o pessoal me perguntando aqui no privado de código. O pessoal está entrando direto lá na sala, né? Não tem. Tá. Coloquei como aberta, tá como aberta. Pronto. O pessoal tá. Beleza. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu sempre dou uma olhada antes de começar o dia nos nossos principais índices aqui, tá? Venho na minha lista principal aqui. Ah, sim. Isso é verdade, Luiz Paulo.
E o que que acontece? Venho aqui nos meus super gráficos, por que a gente vem olhar aqui, né? O mercado brasileiro acaba sendo um grande espelho do que acontece no mercado americano, né? Então, essa parte principal para nós aqui, a gente vem acompanhar a correlação principal que existe dentro do mercado nacional junto com o mercado brasileiro, tá? Então, por exemplo, hoje a gente está enxergando aqui, deixa eu trocar aqui, eu gosto de ver a cotação fora do horário, que é o Derivil consegue mostrar para a gente qual vai ser a abertura do pré-mercado lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a EWZ é o nosso ETF lá nos Estados Unidos com as ações, né, brasileiras que estão compostas, estão presentes lá no mercado americano, né? O mercado já entrou aqui no leilão. Então, por exemplo, provavelmente o mercado nacional, o mercado futuro hoje, deve abrir próximo de 0,26, tá? E aí isso a gente já sabe, opa, vai abrir positivo. Se abrir fora desse preço, muito abaixo ou muito acima, a gente sabe que provavelmente pode ter uma distorção muito grande da abertura, e a gente ou pode operar essa distorção, ou simplesmente ficar de fora, porque a gente está achando alguma coisa muito estranha. Lembrando que hoje, na verdade, deixa eu colocar no gráfico diário aqui, o mercado americano teve uma queda nos últimos dias, e aí nos últimos 2 dias, mais exatamente, teve uma recuperação, tá? Uma recuperação bem leve, mas está se recuperando, e apesar de estar numa tendência de curto prazo aqui, baixista ainda, né? Ele precisa perder essa linha laranja inferior aqui para configurar uma situação bem baixista de fato, com força, e vir buscar em níveis mais baixos, por exemplo, com a média de 200, tá? Então, hoje a gente espera que seja um mercado nacional positivo e uma expectativa também de mercado americano positivo. Eu tenho gostado de olhar a stablecoin e a moeda real, né? Como ela não fecha na madrugada e nos finais de semana, então ela já me dá uma projeção do que está acontecendo para o dia. Por exemplo, hoje, na madrugada, a stablecoin ela se desvalorizou frente ao real e agora no finalzinho vai recuperar. Então ela está em 6,05 agora. E vocês podem ver que fechou praticamente e voltou para o mesmo nível de abertura de fechamento do dólar ontem. Então vocês podem ver que tinha uma tendência negativa para o dia, desceu praticamente 30 pontos e voltou para o 0 a 0 de hoje, tá? Então nessa sistemática a gente vai acompanhando isso, tá? Para que a gente fique sabendo, basicamente, como se fosse saber antes o que pode estar acontecendo com os nossos gráficos. Isso vai facilitar muito a nossa vida, já que a gente pode estar, às vezes, sabendo uma informação de forma bem antecipada da maioria da pessoa física no mercado. Falo pessoa física porque o investidor profissional, o investidor institucional também sabe essas situações já de forma corriqueira e ele já vai estar operando sabendo tudo isso aqui, tá? A maioria da pessoa física, muitas das vezes, que não tem noção dessas correlações, não se utiliza dessas informações prévias que o mercado já disponibiliza e acaba começando o mercado de forma um pouco despreparada, tá? E aí a gente vem para o nosso cenário e vejam o que está acontecendo. O índice está abrindo em 0,23, ou seja, a gente viu lá que o nosso EWZ está abrindo 0,26 positivo no pré-mercado americano, então a gente está com uma distorção pequena, e o dólar está começando a 0,14, sendo cotado a 6,087, e a gente viu lá no TradingView que ele estava sendo cotado a 6,05. Eu lembro que essa distorção aqui sempre ocorre, tá? Do stablecoin, não do dólar real, que a gente enxerga aqui, né? Então, a gente vê que nós temos para o índice futuro uma pequena distorção negativa, a gente pode verificar se a gente pode operar isso, de acordo com o início do pregão, tá? E dentro disso, a gente fica com essa orientação inicial, que a gente pode talvez pegar um trade de abertura, esperando um retorno para a linha d'água, esse tipo de coisa. Lembrando que ontem o nosso ativo fez um falso rompimento aqui, e a gente pode talvez começar com uma possibilidade bem interessante, positiva no início do dia. Isso é expectativa, só vai se confirmar quando a gente conferir lá, principalmente aqui de fluxo do nosso booking, e depois aqui do nosso times and trades nessa telinha aqui de baixo,
sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, o meu mouse agora está reduzido, ele geralmente fica maior, e como eu instalei o Windows agora, ele está pequenininho aqui de novo. Depois a gente faz esse ajuste, esse detalhe, tá? Como a gente já está quase em cima da... Tá? Aqui na tela, vocês estão enxergando uma tela minha só, eu estou com mais duas aqui, então na tela de cima eu tenho o dólar nos seus 5, 15 minutos e 60, mais o Times em Trades e o book do dólar, e eu tenho também o índice, eu deixo maior aqui onde eu vou operar, e deixo nos gráficos aqui de diário e dos 15 minutos aqui em cima para enxergar o que está acontecendo em outros tempos gráficos, tá? Lembrando que aqui do lado nós temos o nosso livro visual, e ainda a gente tem que lembrar que nós temos informações importantes aqui, principalmente de inflação dos Estados Unidos hoje, tá? Então a gente tem que ficar de olho, porque vai afetar, se eu não me engano, 10h30 a liberação dos índices de inflação dos Estados Unidos, tá? Então vamos para o nosso início de pregão. Vou deixar aqui o nosso gráfico aberto nos 5 minutos, e lembro que nesse início de pregão talvez a gente busque alguma operação de compra, provavelmente, para o nosso índice. Então, eu vou deixar com um contrato aqui mesmo, do jeito que está, para que a gente simplesmente faça as leituras técnicas e não fique buscando dinheiro hoje. Hoje a gente está buscando aprendizado, né, principalmente para vocês. Deixa eu fazer as correções. A gente estava aqui com um canal lateral, ó, já abriu positivando, como a gente falou. Eu vou fazer uma comprinha aqui bem tranquila, um contrato em vez a gente espera essa parte positiva. Ele está no canal superior, pode ser que ele acabe revertendo para a venda aqui, tá? Eu vou ficar bem pertinho, já vou proteger aqui, a gente já fez com 10 contratos, vai tocar na média de 200, já fizemos 100 pontos, vou deixar protegido com 20 pontinhos aqui, para que a gente não tome esse stop, ele não faça um falso rompimento e volte a cair, busque lá a lateralização que a gente estava acompanhando aqui. Mas pode ser que ele acabe superando aqui, seja um dia bem positivo hoje. Já fizemos 200 pontos, eu vou proteger em 40, 50 pontos. E agora é esperar. Pessoal, vocês viram que a gente fez um estudo bem simples aqui agora. É claro que isso vem de uma experiência de pelo menos uns 6, 7 anos operando só mercado futuro, né? E isso aqui a gente está falando em um contratinho, já está entrando R$ 30 aqui em 1 minuto que a gente operou, tá? E vou falar para vocês, geralmente eu opero de 20 a 50 contratos, nessa altura do campeonato com 50 contratos, já teria R$ 2.000 aqui entrando para a gente, já poderia encerrar o dia de forma bem tranquila, tá? Já subiu 200 pontos, vou proteger mais um pouquinho, como eu estou com um contrato só, eu vou acabar ficando sem alvo, né, para fazer realizações parciais, né? Entendam realizações parciais, que são vendas antecipadas. Por exemplo, se eu tivesse entrado com 50 contratos, provavelmente eu teria vendido pelo menos 10 a 20 contratos aqui com esses 200 pontos e estaria carregando o restante dos nossos contratos para fazer os nossos alvos aqui. Nessa sistemática aqui, eu teria como alvos, primeiramente, a projeção dessa lateralização que a gente estava trabalhando no dia de ontem, que seria toda essa área laranja aqui, ó. Então, meu primeiro alvo seria aqui em 857, depois em 129 e depois aqui em 171. Se eu estivesse buscando, esperando um dia bem mais atrativo para o dia de hoje, eu estaria fazendo toda essa pernada de falso rompimento aqui, para eu ter alvos um pouco mais arrojados, esperando que o dia vá andar um pouco melhor, tá? Vejam que o gráfico do dia já está em 0,28, ou seja, bateu bem parecido com aquele preço que a gente estava lá de 0,25 do EWZ, lá no pré-mercado americano, tá? Então, aqui, ó, o Emerson já comprou também, já saiu com 320 pontos, excelente. É isso, pessoal. É claro que, como a gente está falando aqui, essa parte de análise demanda, pelo menos, 1 ano e meio a 2 anos de estudo, de você estar sentado na frente da tela toda aqui, tá? Aprender, passar por várias situações, controlar o seu emocional, conseguir colocar o seu setup, instalar todo esse setup, digamos assim, tanto mentalmente como na prática, de como se comportar frente ao mercado, né? Deixa eu proteger mais 100 pontinhos aqui, vou deixar um espaço de 150 pontos para ele trabalhar, vou proteger bem na média de 200, e vou deixar ele andar aqui, já que a gente está com um contrato só, tá? Passar por várias situações, trabalhar o seu emocional,
fazer o estudo, passar por várias situações de saída de dados, por exemplo, como a gente vai ter hoje aqui, na inflação dos Estados Unidos, aqui, ó, índice ao preço ao consumidor, né, o núcleo de inflação é 10,30 mesmo. E aí ver a reação. Ontem o pessoal viu muito isso, né? O pessoal da nossa sala privada com a nossa tutoria, o pessoal enxergou que a gente ficou ali operando, fizemos troquinho, na hora que saiu a informação, aconteceu uma operação boa, e a gente virou completamente a nossa análise simplesmente porque saiu um dado, e a gente tem que interpretar o dado, e principalmente interpretar o que o mercado vai esperar para aquele dado que está saindo. Para isso, a gente precisa entender de economia, de finanças, de macroeconomia, né, de dados, dessa interpretação do que influencia o nosso ativo, em questão, por exemplo, aqui a gente está falando de índice futuro, né, e dentro disso, depois, é claro, de um ano e meio a dois, vocês vão ter praticamente a maior parte de todas as experiências, ou a maioria, é claro, que um operador pode ter, para que vocês possam ter essa praticidade, eu posso se tornar algo corriqueiro de fazer análise. Não que seja fácil, mas digamos que depois de um tempo fica simples, basta você simplesmente fazer bem feito e aplicar aquilo que deve ser feito. A maioria das pessoas tem muito problema com o mercado futuro, ou de fato com qualquer operação de investimento, primeiro, não fazer o que deve ser feito. Que qual é o principal? Um dia que a gente está perdendo, ou a gente não pode operar, ou a gente tem que encerrar as operações. Então, tem ações, opções, qualquer tipo de situação. As pessoas muitas vezes não têm essa parte desse autocontrole, porque quando está ganhando, acha que é pouco, quer continuar. E aí não sai, assim como o nosso Emerson aí fez os seus 320 pontos, e saiu com os 320 pontos dele, pronto, tá no bolso. Ele já ganhou isso aí, ele não devolve mais, né? Mas tem pessoas que continuam operando, e acabam perdendo, reduzindo, ou não tem esse controle, essa proteção. Por exemplo, para nós aqui, a nossa proteção está aqui. Ninguém vai me tirar esses 100 pontos. Né? Já subiu aqui para 350, 360, eu vou proteger mais um pouquinho, vou proteger mais 40, 50 pontos. Por quê? Essa aqui é a minha garantia. Isso aqui ninguém me tira mais. Ah, eu estou ganhando 70, mas 26 está no meu bolso. Então, tem pessoas que dizem, não, vou deixar subir, aí começa a cair, e aí, não, já subiu tanto, quando voltar de novo para aquilo que eu ganhar, aí eu saio. E, às vezes, deixa a operação até perder, fica no negativo, deixa o barco desandar todo, e, às vezes, uma operação extremamente positiva, como a gente está fazendo no dia de hoje, sai com prejuízo. Por quê? Não soube trabalhar o seu emocional, proteger o seu capital que você tinha ganho, e acompanhando a operação, e muitas das vezes, quando é ao contrário, fiz a operação, ela está no negativo, prejuízo, prejuízo, prejuízo. A primeira coisa que a gente faz para fazer uma entrada é estudar o nosso limite de prejuízo. E muitas das vezes as pessoas não fazem isso e deixam o prejuízo ir até o limite do que ela aguenta, do que ela pode ter de dinheiro, perde boa parte ou tudo que tem, e ela não consegue fazer esse controle. Então, a parte mais difícil, talvez, de investimento é você entender e saber perder. Ah, mas eu quero ganhar, eu estou investindo para ganhar. Sim, só que se você não entender o risco, não souber que você tem que estar com a cabeça consciente, fez um erro, eu tenho que encerrar aquele erro de imediato. Se a minha análise deu errado, eu tenho que encerrar ela de imediato. E não entender que muitas das vezes eu não digo, mas várias vezes a gente vai perder e não tem como só ganhar no mercado financeiro, a gente não vai conseguir desenvolver bem os nossos valores e conseguir ter a consistência necessária. Nós já estamos com 400 pontos, eu protegi em 200, proteger próximo aqui, e eu vou deixar o nosso alvo mais curto aqui, para esse, na verdade, eu vou pegar esse pivô aqui, que originou esse movimento nosso, eu acho que você não vai me atrapalhar. Deixa eu colocar com o magnético aqui, ficar certinho. Pronto, é esse pivô agora que a gente vai estar trabalhando. Vejam que ele está quase no primeiro alvo aqui. Para quem está posicionado ainda, Luiz Paulo, para quem está operando, vão poder sair, né, fazer uma realização parcial aqui nesse 8.905. Vou deixar até um alarme aqui, para quem não está acostumado com o Profit. A gente traz aqui o nosso... Eu coloquei uma linha, não deu certo agora. Vou colocar essa linha aqui e eu vou ativar o alarme. Na hora que ele chegar aqui, mesmo se eu não estiver prestando atenção, se eu não estiver, estou trabalhando, estou operando aqui, mas tive que fazer outra coisa, eu deixo meu alarme. Chegou aqui nessa linha, praticamente na hora que vai realizar o nosso alvo, ele vai dar o alarmezinho para a gente aqui, eu posso saber como no computador, faço o que precisa fazer, saio da minha operação, faço a minha realização parcial e aí está feito, tá?
Alguém tem pergunta? Alguém tem alguma coisa? Alguém já tentou investir e teve problemas? Como é que vocês me passem um pouquinho da experiência de vocês, até para eu ir respirando aqui, tomando meu café um pouquinho também. Passem aí o que vocês têm mais dúvidas, se alguém já teve, às vezes, bastante problema, prejuízo com o mercado futuro, né? Isso vai ajudando bastante, principalmente às vezes as outras pessoas estão querendo entrar, esse tipo de coisa, né? Pessoal, como eu falo para vocês, mercado futuro, eles é uma ferramenta de duas faces, tá? É uma ferramenta que ele pode te ajudar muito, como vocês podem ver ali em 9 minutos de trabalho aqui, a gente está fazendo R$ 90 com um contrato, tá? E isso poderia ser, por exemplo, no meu dia normal aqui, seria pelo menos uns 2, 3 mil reais, se a gente tivesse com a tranquilo aqui operando sozinho ou com os nossos alunos na sala, já estava dando quase 4, 5 mil reais na conta, tá? E não importa, a gente está aqui na nossa aula aqui, o que interessa é passar todo esse conhecimento para vocês, tá? A gente pode ter essa parte, que é favorável, que melhora a renda de vocês até, porque, poxa, fazer igual no dia de ontem com os nossos alunos na sala, a gente fez 500 e poucos reais, né? Imagine 500 reais ali 2, 3 vezes na semana, uma vez na semana que seja, até o nome da nossa tutoria é 1001, que é fazer R$ 1.000 em um dia, mas isso aí é mera questão de números, né? É uma situação que a gente, com certa tranquilidade, com o pessoal da tutoria, eu sei que daqui a pouquinho a gente já está aí com 3 meses e meio, quase 4 meses de tutoria. O pessoal daqui a pouco está incorporando 2, 3, 4 mil reais na sua renda mensal, no mínimo, né? E vou falar para vocês que dá para trabalhar no mercado financeiro e fazer ali 15, 16 mil reais com certa tranquilidade, para quem tem experiência, para quem passou por todo o caminho de aprendizado, né? Porque para chegar até o ponto de ter a consistência, é claro que demanda muito trabalho, assim como qualquer profissão, tá? Deixa eu proteger mais um pouquinho, já estamos quase 500 pontos, quase pegando o primeiro alvo, eu vou arrochar um pouquinho o meu stop ali mais para a próxima, a gente deixa 200 pontos aqui para o gráfico poder trabalhar, né? Deixa eu passar para o gráfico de 5 minutos, para que a gente possa acompanhar um pouco menor aqui, tá? Falarmos, creio que a dificuldade geralmente é os stops nas posições, como posicionar corretamente. Então, essa parte dos stops, Emerson, o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar, é claro, com os stops um pouco mais flexíveis. Por exemplo, a gente fez uma entrada aqui. O nosso stop hoje seria, no mínimo, aqui, ó, seria quase 600 pontos. Para quem quisesse ficar um pouquinho menor, não tenho tanto não quero ter esse stop tão alongado. Seria, pelo menos, trabalhar com a segurança das médias de 50 e 200 aqui por baixo, aqui. Então, seria quase 400 pontos de média. Então, a gente trabalharia para buscar, pelo menos, esses alvos de 500. Por isso que a gente está trabalhando, buscando esses alvos aqui. Por que isso? Porque na hora que a gente está observando uma compra, por exemplo, aqui, né? A gente está buscando uma operação compradora e que o ativo se movimente a favor das médias e continue subindo. Se ele vem perder as médias que servem de resistências dinâmicas, resistências móveis, se ele perde e vem testar essas médias aqui e fura aqui esse nível de preço, aqui, por exemplo, a gente está falando de novos de 120.000, 119.955, ele perde completamente a configuração compradora, né? Porque ele está perdendo as resistências. Ele vai começar provavelmente a procurar os mais baixos, já que a próxima resistência dele fica aqui embaixo, né? Então, a partir daqui, eu tenho que estovar. Por quê? Porque todo o cenário positivo que eu estava enxergando, ele está virando completamente, eu faria uma venda naquele ponto ali. Então, se eu, no meu setup, que as minhas operações fariam venda naquele ponto, eu não posso estar comprado, né? Não tem lógica, é incongruente isso, tá? Então, os stops técnicos não são stop financeiro, que a maioria do pessoal usa financeiro e acabam até usando maiores posições do que pegou o nosso primeiro alvo aqui, né? A gente está com 500 pontos no bolso, e a gente está com 250 pontos, eu vou subir mais um pouquinho nosso stop e já vou garantir aqui R$ 57 no bolso, tá? Eu acredito que hoje a gente, apesar do nosso cenário local, eu acredito que a gente pode ter um cenário bem positivo, tá, pessoal? E a gente já fazendo quase 100 pontos aqui, tá? Como para mim não interessa o financeiro, eu vou carregar aqui o máximo que a gente conseguir, tá? Se ele retornar e tirar a gente com 300 pontos, paciência.
mas vou tentar ficar posicionado o máximo possível, já que a gente está com um contratinho só. Voltando para os nossos stops. Então, Emerson, é isso. A gente trabalha com stop para que a gente proteja a nossa operação enquanto fizer sentido para nós estarmos comprados. Tá? Se é compra, a gente deixa comprado. Se vai virar um setup negativo, se aquele cenário está se revertendo, não tem por que eu ficar naquilo, então eu tenho que stopar. É claro que às vezes a gente stopa um pouquinho antes, a gente stopa na mão, mas o ideal é que a gente espere, até porque o mercado varia bastante, tá? E, principalmente no índice, a gente enxerga vários falsos rompimentos, testes, manipulações do mercado, e isso acaba acontecendo, tá? Para quem está na parte real aí, eu diria para vocês fecharem a operação agora, ou arrocha bem no stop, protegendo os 400 pontos, e vocês saírem satisfeitos aí de hoje, para quem está posicionado. Principalmente o pessoal da nossa sala, Alexandre, pessoal, se alguém pegou aí, o pessoal da nossa tutoria já botou, já estava aí posicionado, põe no bolso, e eu acho que 500 pontos logo na abertura está de bom tamanho para o dia, tá? Isso é uma das coisas que o Bruno da tutoria também tem feito muito, né, Bruno? Mentira, eu tô Pegou, pegando fez o 100 dinheiro, pontos. foi além ou tá ali no nível que você buscava, estrangula o stop, deixa pertinho ali e deixa o que vier. Se vier mais, vai protegendo e segue, e fica feliz com o que veio e fecha. Por quê? Se a gente ficar o dia inteiro sentado na frente do computador, vai aparecer a operação, a gente vai começar às vezes a enxergar coisas, muitas vezes a gente fica ansioso, já que eu fiz R$ 500 nos primeiros 3 candles do dia, pô, agora eu vou fazer 30 mil, agora eu vou fazer 10 mil. Isso aconteceu comigo lá no início, quando eu comecei a operar, né? É uma das histórias que eu sempre conto. No meu primeiro mês que eu estava operando na real, fui direitinho, com os meus alvos, fazendo ali 100, 150 pontos. Na verdade, a minha meta quando eu comecei era R$ 100 ao dia, e fazendo tranquilinho, fui melhorando e aproveitava as tendências. Cheguei no final do mês, do primeiro mês, eu estava com 4 mil na conta, aproximadamente, os 4 mil quebradinho, bem baixinho. E aí, no último dia do mês, eu fiz R$ 500, ou seja, meu primeiro mês de operações. É claro que eu fiquei 6 meses praticamente estudando antes, operando simulador, esse tipo de coisa. Esse é outro ponto importante, daqui a pouco eu comento. E fechei quase que com 4.500 no mês, só que no último dia eu fiz R$ 500, foi o meu melhor saldo em um dia só. E aí eu pensei, e era uma sexta-feira ainda, olha só que imbecilidade. Operando na sexta-feira, fiz R$ 500 na parte da manhã, e na parte da tarde, o que acontece, não tem volatilidade, muito pouco movimento geralmente, tá? É porque as empresas, os bancos institucionais já estão para lá fora, já praticamente só fechando as contas da semana. E eu falei, já que eu fiz 500 de manhã, agora eu vou fechar com 1.000, R$ 2.000 de tarde. Fui operar, exagerei na mão, fui fazer besteira num horário que eu não estava acostumado, que eu não tinha conhecimento, que eu estava fugindo de toda aquela estratégia que eu tinha planejado para mim. O que eu fiz? Perdi R$ 4.000 no último dia e toquei praticamente o meu trabalho inteiro do mês. E é com isso que, é claro, que a gente vai aprendendo a evitar e ser mais pragmático e ser pontual e fazer atingir algumas metas, atingir aquilo que você está satisfeito, e ir embora e voltar no próximo dia e sempre fazer aquilo que você está habituado e se condicionou e se predispôs a fazer ali com as suas regras, que é extremamente importante, tá? Então, faço questão, porque se eu cheguei até aqui e ainda estou vivo no mercado, é porque eu soube entender várias coisas que a maioria das pessoas às vezes acabam fazendo de forma recorrente, não aprender com seus erros e vão aprender, na verdade não aprendem, né? Elas simplesmente são tiradas do mercado porque tocam o seu dinheiro todo, e aí, simplesmente com a sua vontade de ganhar dinheiro, mas com pouca vontade, na verdade, de trabalhar todo esse conhecimento e aprender aquilo que deve ser feito no mercado financeiro. Pessoal, eu vou ficar de olho aqui nesse gráfico, nesse pequeno de 5 minutos, porque se ele superar aqui, eu vou já proteger aqui embaixo, eu vou trabalhar com a nossa VWAP aqui, vou proteger ela aqui na VWAP, tá? Eu não quero aproximar muito, porque eu quero deixar um espaço de pelo menos uns 100, 150 pontos, porque o índice, ele trabalha às vezes com umas correções até mais profundas do que essa, tá? Então, na verdade, eu estou até bem estrangulado aqui, eu estou com 170 pontos de espaçamento, e se romper aqui, eu acredito que ele vai buscar ainda direto, de forma direta aqui, de forma direcional, nosso segundo alvo. Mas se ele começar a enrolar aqui, começar a entrar resistência vendedora aqui no nosso book aqui, ainda está entrando bastante compra aqui ainda, agora de uma forma um pouco menor. A gente está com uma pressão compradora de 54% no book.
Mas está bem reduzida, vejo que tem espaço bem tranquilo para avançar aqui, porque as ordens, a quantidade de operações vendedoras aqui está muito menor do que as compradoras, né? Está bem cheio a compra aqui. E se romper aqui, a gente só aproxima um pouquinho mais, mas deixa aqui abaixo ainda da VWAP, que é essa linhazinha verde pequena aqui, e a gente vai tentar buscar ir lá no nosso... Eu vou até deixar uma ordem oco preenchida aqui. Adicionar ordem. Para quem não sabe, a ordem oco é uma ordem que a gente coloca e quando dá o gain ou o loss, o outro ele é cancelado automaticamente. Então a gente não precisa ficar olhando aqui. Eu já coloquei, vou deixar mais ou menos no mesmo ponto que estava. A gente está indo romper aqui. Deixa eu ver só quanto é que de distância que a gente vai deixar aqui. Deixar uns 160, 170 pontos aqui, 189 pontos em 675. Deixar aqui em 675, a gente deixa um espaçamento aqui não muito grande, mas também não tão pequeno, para que a gente possa aqui talvez buscar esses 1.000 pontos hoje. O pessoal da tutoria, a gente pode pedir música hoje se der 1.000 pontos ainda, depende que vai ser com o contrato, mas faz parte, pessoal. Dinheiro tem todo dia para a gente ganhar no mercado financeiro. Deixa eu ver aqui, o Ribeiro tinha feito uma pergunta, deixa eu voltar no chat aqui. Até hoje só olhei, nunca mexi realmente no Profit. Então, na nossa tutoria a gente já tem até uma aula gravada, mas a gente faz uma aula ao vivo também. Deixa eu seguir mais um pouquinho, já que a gente está com quase 600 pontos. Nós temos uma aula exclusiva ao vivo, que a gente faz com todas as configurações do Profit, a gente abre, configura, mostra todas as configurações, o setup, o que cada coisa faz aqui, toda a barra, todas as ferramentas, explica o que a gente tem que observar em cada telinha dessa aqui. Cada uma dessas aqui é um indicador diferente, digamos assim, né? Uma situação que mostra dados diferentes para a gente, que são importantes para a gente acompanhar. Né? Aí veja o que eu sempre falo aqui, né? Aproveitando aqui, a gente está falando, mostrando as telas de Times and Trades. Vejam aqui que a XP e a Clear, praticamente na maioria dos dias, são completamente direcionais. Eles sempre estão na ponta errada, né? Porque a maioria do pessoal que opera na XP, na Clear, eu vejo que tem mais aqui a C6, são pessoas físicas operando, né? E o que acontece? Sempre estão fazendo bobagem e perdendo dinheiro para quem? Institucionais estrangeiros. Quem está na ponta compradora no dia de hoje, no índice, Goldman Sachs, BTG, Itaú e Morgan Stanley, né? Se a gente for puxar aqui as demais dias, vamos puxar os últimos 3 dias aqui, provavelmente a gente vai confirmar ainda isso, né? Então, essas informações são importantes demais para a gente. E deixa eu, a minha grade de cotação aqui não está mostrando o percentual de variação. Aí não tem como a gente, aqui. Como eu falei para vocês, como desconfigurou toda a minha máquina hoje de noite, estava fazendo a instalação de um dual boot aqui na minha máquina e deu problema. Vamos proteger mais um pouquinho. 400 pontos no bolso, pessoal, ainda não é nem 9,5, hein? Hoje foi dia de fazer dinheiro. Ribeiro, acho que ainda sofro de medo infundado dos gráficos. O que acontece? Uma das coisas que eu sempre falo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Ou que a gente não tem a praticidade, ou que a gente não está acostumado, tá? Por quê? Eu tenho que ter medo, receio do gráfico, de operar, de fazer... Medo não. Eu tenho que saber que se eu não fizer o meu trabalho de forma correta, eu vou perder o meu dinheiro. Então, isso aqui não é um tigrinho, isso aqui não é jogo de cassino, não é aposta de futebol, não. Isso aqui é um trabalho. Então, se a gente levar a sério, assim como eu acredito que todos aqui levam a sério o seu trabalho e fazem bem, e estão onde chegaram porque fazem isso bem feito, vocês terão sucesso aqui também, porque vocês vão trabalhar isso aqui de maneira correta, que é ter estudo, fazer 3, 4, 5, 6, 1 ano de simulador, se necessário for. Por quê? Por que adianta? Eu vou operar meu dinheiro no mercado futuro. Tá, mas você fez simulador? Não. Então, você não sabe como é que você vai fazer. Você sabe se você vai ganhar dinheiro? Você sabe se você é rentável? Não. Então, por que você vai botar o seu dinheiro a prêmio para ir para o mercado financeiro? Não faz sentido. Ok. Treinei no simulador. Poxa, não está dando certo. Acho que eu vou para o mercado real. Ué, mas você não está ganhando dinheiro nem no simulador. Você vai colocar o seu dinheiro para perder lá no coisa? Não. Então, o medo, muitas das vezes, vem daquilo que a gente desconhece, ou não está fazendo direito, ou não chegou até o ponto que a gente gostaria. Então, é simples a gente fazer. Ainda mais hoje em dia, com esse simulador aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, para vocês. Aqui.
simulador. Vou colocar aqui, por exemplo, 100 contratos vendidos aqui agora. Vou vender 100 contratos daqueles que a gente está operando, só que no simulador aqui. Pronto, vendi. Eu acho que vai cair a partir de agora e vou fazer 310 pontos, eu vou fazer R$ 6.000, simplesmente de cair aqui até a nossa linha rosa, aqui, a nossa média de 100 pontos. Vou deixar aqui. Aí eu vou fazer isso no mercado, simplesmente, opa, estou ganhando dinheiro, daqui a pouco continua a subir, e aí começa a vir o negativo aqui. Tá? Isso aqui não é um jogo, né? Isso aqui é estudo, é análise, é anos de treinamento, é entender que toda a economia do mundo vai fazer sentido para a gente, né? E isso aqui é fruto e vem de várias pessoas também operando no mercado financeiro, né? Então, como eu falei para vocês, não tenham receio, né? Eu tenho mais receio, na verdade, da gente ficar com o nosso dinheiro parado e vocês verem o que aconteceu no passado. Inflação subindo, o dólar se valorizando 26% frente ao real, né? E aí a gente perdendo um monte de dinheiro, porque as coisas vão ficando extremamente mais caras, né? Coloquei até esses dias a comparação de inflação e subida do dólar com relação ao iPhone. Poxa, antigamente a gente comprava um iPhone com 1.500, R$ 2.000, que é o preço lá nos Estados Unidos ainda, US$ 1.199, né? Aí hoje em dia, para comprar um iPhone, tem que pagar 8, 10, R$ 12.000, né? Então não faz sentido. O meu medo é não fazer nada e não estar me cuidando e cuidando do meu futuro sem trabalhar o meu dinheiro no mercado financeiro. Esse é o medo, porque aí lá na frente a gente pode acabar não tendo dinheiro e é, a gente ter uma condição de vida ruim. Mas isso aqui é o que pode proporcionar para vocês, né, a realidade diferente, ou proteger, trazer mais dinheiro, esse tipo de coisa, né? Então, veja aqui lá, R$ 1.200 no negativo já, a pessoa desespera, opa, não, isso não é para mim, porque eu estou com medo que eu estou perdendo dinheiro. Não, a sistemática toda funciona porque a gente está operando, está fazendo aqui praticamente aqui quase 700 pontos, de forma, vocês viram que a gente ficou negativo, chegou a perder algum dinheiro aqui, se chegou, deu uns R$ 2, R$ 3 negativo, se muito, né? É claro que nem todo dia é assim, por favor, pessoal. A gente é uma sistemática, às vezes, bem complexa, né? Tem alguns dias bem difíceis, a gente está dando sorte aqui na nossa aula liberada hoje, que vai aparecer muitas das vezes, que é sempre fácil. Pergunta aí, cadê o Alexandre? O Alexandre, abre o áudio aí, como é que foi os últimos dias de mercado aí, para o pessoal estar acompanhando e entender aí como é que foi a nossa saga nos últimos dias. Foi fácil os últimos dias de operação aí, Alexandre? Então, né, pelo que o senhor estava falando, bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Um segundo. Então, pessoal, Tá difícil falar aqui, daqui a pouco eu falo aí. eu não sei porque eu ou não estou escutando o seu áudio, ou eu acho que eu não estou escutando o áudio aqui. Eu acho que eu já sei por quê. Só um minuto aqui. Deixa eu aproveitar e conectar o meu fone aqui. Teste, teste. Tá me ouvindo aí? Pronto, agora foi. Então, eu tava... Agora estou te ouvindo, Alexandre. Tá concordando com o que o senhor falou aí, né? Assim, na minha cabeça é muito mais importante um bom gerenciamento de risco do que, de fato, estar certo, né? Igual o senhor falou aí, quando o cara tá certo, beleza, abriu na abertura, comprou um contrato, fez 500 pontos. Aí fala, não, agora eu já tô com uma gordurinha aqui de R$ 100 aqui, então agora eu vou entrar vendido com 100 contratos porque já subiu demais e agora eu vou estourar a boa. Aí em 10 segundos o cara sai do mercado para sempre. Toma um trauma ali, acontece um negócio que ele não consegue se manter vivo, né? Então é muito mais sobre se Exatamente. manter vivo para poder, quando a gente perder pouco, e quando ganhar muito. E não fazer Perfeito. besteira. É isso aí. Eu tenho até uma história de um conhecido que ele trabalhava comigo e eu operava algumas vezes e numa chamada minha, ele foi extremamente arrojado, é claro que ele não tinha gerenciamento de risco nenhum, ele confiou extremamente no que eu estava falando e ele deu aquele negócio, sorte e azar, né? E ele deu o azar que a operação que eu chamei e ele enfiou, sei lá, o dinheiro que ele tinha sobrando todo, ele botou uns R$ 8.000, eu acho, 6, R$ 8.000, um negócio assim,
numa operação que eu tinha dinheiro tranquilo e entrei com 2, né? E ele provavelmente tinha um capital muito menor que eu e entrou com 8 mil reais. Só que ele, com essa chamada, eu fiz uns 50 mil reais, foi em 2016, faz bastante tempo, e ele fez 95 mil reais com essa chamada, né? E o que aconteceu? Ele ficou com a sensação de que, opa, é só eu botar todo o meu dinheiro aqui, que eu fiz tantos 100 mil reais, dobrei, multipliquei meu capital em 9, 10 vezes. O que ele fez? Ele pegou a primeira oportunidade que ele viu lá, de forma independente, e botou todos os 95 mil reais num negócio que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente seguiu uma recomendação minha, que por sinal deu muito certo, mas não é o que era normal, era para ganhar um troco ali normal, que é o que a gente operava, para ganhar 5, 6%. E nesse dia deu muito certo. E aí, na próxima vez que ele fez sozinho, ele simplesmente pegou os 95 e deu sorte ainda que ele saiu com 3 mil reais. Ou seja, ele ficou com um trauma tão grande, porque na hora que ele fez os 95 mil, que é em 2016, e que era uma grana bem interessante, ele já estava vindo até para dar uma entrada num apartamento, e ele simplesmente jogou todos os planos dele por água abaixo, né? Porque ele não sabia o que estava fazendo e simplesmente estava interpretando o mercado com a primeira formação que ele tinha recebido, que ele tinha feito uma das primeiras operações na vida dele, que deu super certo e achou que ia ser assim, né? Então, E tem mais uma coisa. Se ele fez isso em 2 meses diferentes, por exemplo, ele pagou 20 ou 15% de imposto do dinheiro que ele ganhou, 100 mil lá, e depois ele perdeu e ainda ficou no prejuízo do imposto e do mercado financeiro. exatamente isso aí, tá? E o que aconteceu? O pior prejuízo não foi esse dele não ter ganho o dinheiro que ele não ganhou. Ele ficou tão traumatizado que ele nunca mais conseguiu colocar R$ 1 no mercado financeiro, né? Então, esse tipo de coisa é mais prejudicial ainda. Por quê? Uma situação que é extremamente positiva, que é investir, que é o nosso dinheiro poder evoluir, que a gente poder aplicar o nosso dinheiro e ser sócio de empresas, poder proteger o nosso patrimônio de inflação, de subida do dólar, poder botar o nosso dinheiro lá fora. Ele não tem mais acesso a isso, porque tem um bloqueio completamente psicológico e bem complexo mesmo. Toda vez que eu encontro ele, eu encontro ele mais, depois que a gente foi trabalhar em locais diferentes, já vi ele umas 4 ou 5 vezes e ele sempre traz essa história. Nossa, não consigo mais ver, não sei o quê, não invisto mais nada, não sei o quê. A minha esposa tem que olhar minhas finanças, porque criou um problema psicológico para ele. Porque o camarada que tinha 100 mil na mão e uma semana depois, um mês depois, entregou praticamente tudo e não conseguiu mais fazer nada por causa da ansiedade do que era o que aconteceu com ele, tá? Então, eu entendo isso, o Luiz, tá? E a gente só consegue tirar o medo quando a gente conhece as coisas e domina, né? Pelo menos a maioria das partes que a gente tem como dominar. No mercado financeiro, a gente não domina o que os outros fazem, a gente só domina o que a gente faz com o que a gente recebe de informação do mercado, tá? Então, dentro disso, para isso que existe o nosso setup, existe o nosso gerenciamento de risco, nosso limite de prejuízo, nosso limite de prejuízo para o dia, para cada operação, nosso limite da semana, esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho um limite de risco para o dia de 4 mil reais. Então, se eu perder 4 mil reais no dia, eu encerro meu dia e vou dormir tranquilo, vou fazer minhas coisas de forma natural, para que a gente não fica satisfeito, mas hoje em dia, para mim, é uma coisa tranquila. E se eu perder 2 dias na semana, ou 2 dias seguidos, principalmente, eu encerro a semana e só volto a operar na semana seguinte. Por quê? Eu vou me desligar um pouco, vou até esquecer, vou voltar a estudar, vou fazer as outras coisas, na semana seguinte eu vou voltar como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia eu consigo fazer isso. Antigamente ficava, às vezes, operando e martelava o mercado até ou eu zerar o que eu tinha na conta, né? Ou eu recuperar aquilo que eu tinha para recuperar, digamos assim, tá? Que é uma situação extremamente destrutiva, tá? Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai dominando os nossos movimentos, nossas ações. Deixa eu proteger um pouquinho mais, já está com 240 pontos aqui de distância para nós. Vamos subir aqui, vamos proteger uns 550, a gente deixa 200 pontos para nossa proteção, tá? Alexandre, posicionado aí, como é que está essa nossa entradinha? Ou já fechou? Já fechou? Não, aqui a formatura é 8 horas, então eu não Tranquilo. consigo, tô 1 hora menos, então eu não consegui pegar abertura. Verdade. Tentei peguei uns 50 pontinhos ali na volta ali do primeiro alvo de fio, mas eu já fui, tipo, no gerenciamento, né? Um contratinho ali e saí, porque não, Beleza. já tá com tendência. Beleza. Então, pessoal, como a gente estava falando, o mais difícil, talvez, não seja aprender a mexer nisso aqui tudo. Isso aqui, talvez, mexer no Profit é ridículo. Qualquer um que utilize um Word provavelmente vai conseguir
tranquilamente mexer no Profit. Aprender gráficos, qualquer um que tem um pouquinho de noção espacial, de conseguir entender um pouquinho de números e de gráficos e de projeções, também bem simples de entender os dados aqui, é questão de você entender ali como funciona a sistemática, o que influencia ou não. O difícil é a gente conseguir consertar o nosso emocional e a nossa responsabilidade, principalmente disciplina, sobre o que a gente está fazendo. Tá? Então, foi o que o Alexandre falou, não adianta, eu fiz R$ 150, estou fazendo quase 800 pontos, e aí agora eu vou botar aqui 100 contratos na venda, porque eu acho que já subiu demais, vai voltar a cair. E aí o negócio ali vai ferrar nossa operação, como é que está a nossa vendinha, porque eu acho que já subiu muito, 3 mil negativo, e aí, pronto, acabou, não tem mais dinheiro para colocar no mercado. Tá? Então, é muito mais sobre tenho disciplina ou não tenho. Se você tem dificuldade, deixa eu começando a aparecer um nível de preço aqui bem alto na venda, eu vou ajustar mais isso aqui, vou proteger 600 pontos, vou deixar quase na mínima do último candle, e aí, se pegar, pegou, a gente sai com 600 pontos, se continuar subindo, a gente mantém protegendo agora candle a candle, tá? A gente chama candle a candle porque toda hora que fecha um próximo candle, está continuando subindo, a gente joga na mínima do último candle que fechou. E assim a gente vai estrangulando, porque uma correção, eventualmente, depois de ter andado aqui praticamente 800 pontos no dia, abriu um negativo, pena que a gente não conseguiu pegar aqui logo na abertura, a gente estava fazendo os nossos comentários aqui, e já teria dado aqui quase 850 pontos aqui, e no dia 800, tá? Mas 80 pontos faz diferença não para quem já pegou 700. Então, como a gente estava falando, o mais complexo é ter a disciplina de saber o que precisa fazer. Por exemplo, vou continuar operando depois que encerrar esses 600 pontos. Poxa, a gente pegou 600 pontos no dia, eu vou ficar olhando o mercado aqui ainda para quê? Provavelmente a melhor operação do dia a gente já pegou. Né? Se eu estou tranquilo, se eu não tenho mais nada para fazer, esse tipo de coisa, beleza. Mas se eu peguei uma pontuação boa, encerra o dia e vai aproveitar o dinheiro que você fez, né? E isso talvez tenha uma dificuldade. A gente quer ficar operando até as 18 horas lá no final do pregão e fica lá colocando 500 mil contratos e abre uma ordem para cada candle que aparece. Tá? Então, isso é importante. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o conhecimento a gente dá e por que é uma tutoria que a gente faz aqui na Controle? Porque eu entendo que não adianta eu só dar o conhecimento. O conhecimento não vai fazer dinheiro. Vai fazer o dinheiro é vocês virem com a gente, como a gente faz ali, o Alexandre acompanha as nossas salas, mostrar o que a gente faz, mostrar como funciona, mostrar que a gente também tem prejuízo, né? Apesar dos últimos 3 dias que a gente operou, a gente fez dinheiro. Apesar de segunda-feira a gente saiu com R$ 2,47, ou seja, saímos com nada, né? Ficamos um pouquinho positivo, um pouquinho negativo. E no dia de ontem, a gente fez um dinheirinho melhor, a gente fez R$ 500 operando ali. Mesmo assim, a gente teve algumas operações ruins, a gente fez 3 ou 4 operações para chegar no ponto. Até o Bitcoin Futuro a gente operou. E hoje a gente estaria aqui fazendo com tranquilidade quase os nossos 1.001 dias, já que a gente fez praticamente aqui 700 pontos já. Se tivesse com 5, 6 contratos, geralmente a gente opera na nossa sala ali para demonstração pessoal, a gente já estaria aqui já beijando aqui já os 700, 800 reais e já bem próximo do que a gente promete, porque a gente tem o conhecimento do que pode acontecer, que é os R$ 1.000 em um dia de forma com um risco bem reduzido, que é operar com 5 contratos, né? Então, dessa forma, é por isso que a gente faz a nossa tutoria em 6 meses, porque praticamente, na nossa última tutoria foram 12 aulas ao vivo, 2 aulas por semana. Agora a gente fez um dia operando ao vivo lá em dezembro, a gente deixou mais 2 dias operando agora segunda e terça junto com todo mundo. Provavelmente a gente vai acabar fazendo mais alguns dias assim que a gente tiver tempo. E a gente agora ainda está fazendo acompanhamento, tem um grupo que a gente vai conversando, trocando a ideia, vai trocando ali experiências, eu vou colocando as minhas leituras e análises para todo mundo lá no grupo, para que o pessoal possa operar orientado nesse início de operações, para quem não tem conhecimento nenhum, pode operar um pouco mais confiante, já que tem alguém por trás ali oferecendo esse apoio e fazendo as leituras para poder assessorar o pessoal, né? Tanto que nós temos, por exemplo, o Bruno, que chegou zerado, né, de mercado futuro, de investimentos, e eu acredito que seja um que está bem tranquilo, porque ele faz os seus 300, 400 reais ali
É todos os dias que ele senta ali para operar, ou na maioria dos dias, e fez os seus R$ 300, ele fecha feliz da vida e vai fazer o que ele precisa fazer, vai para a rua, tanto que ele não está nem aqui hoje, nos últimos dias, que ele estava fazendo outras coisas, estava de férias, eu acho. Mas começou do zero, começou, é claro, como todo mundo, e até esses dias eu acho que eu coloquei lá no grupo, que ele, quando ele começou, ele estava com muito medo, porque ele achava que o pessoal já estava muito avançado, o pessoal conversava bastante lá no grupo, e ele não entendia nada no início, e cara, depois de todas as aulas, e depois ali de 2, 3 semanas operando, e o pessoal vendo ali os comentários do pessoal no grupo, começou ali a entender, e aí começou a fazer completamente sentido para ele, e agora está bem sossegado ali, e está passando, é claro, pelo seu período de experiência ali, fazendo seu trabalho de crescimento dentro do mercado futuro, mas já fazendo o seu dinheirinho ali. Na última vez que eu vi, ele já estava com uns 1.500, acho, R$ 1.400 de lucro, só no mês de dezembro, né? Então, para quem começou do zero, fazer 1.400, R$ 1.500 em um mês, poxa, gente, é dinheiro, né? Ainda mais do que a gente tem aqui. Emerson, paguei mais 200 pontos com entrada após o Candle 3, 5 minutos, o dia já encerrou. É isso. É fazer o dinheiro. A gente, por exemplo, aqui também, poxa, já está dando os seus 800 pontos e vai buscar provavelmente o nosso segundo alvo aqui. Está muito forte, está muito direcional. Deixa eu ver como é que está o dólar aqui, que eu estou com o chat aberto e eu não olhei o dólar hoje. Deixa eu botar ele no gráfico 5 minutos aqui. E o dólar tá de lado, né? O dólar provavelmente, como eu falei para o pessoal na nossa sala, eu acredito que o dólar vai ficar numa situação mais lateralizada e estava muito bom de operar, só estava subindo, e agora eu acho que ele vai dar uma arrefecida, o governo vai ficar brigando ali com situações positivas e negativas, né, com narrativos, mas eu acredito que vai dar uma lateralizada, até porque R$ 6 é um preço para a gente ainda bem salgado, né? Já foi no 750, eu vou proteger com mais um pouquinho, apesar que a mínima do último candle ficou aqui, né? Então, eu vou deixar aqui nesse 615. Acredito que o dólar fique numa situação um pouco mais estacionada entre esses R$ 6 e 6,20, tá? Vai ficar mais de lado. E o nosso índice, difícil um pouco, né? Tá com uma cara ainda bem feia, ainda bem estranha, tá? Fez um falso rompimento agora no candle 9, tá? A gente ainda tem 3 minutos e 52 para fechar o candle atual. A gente tem uma barreira bem forte aqui. Se passar essa barreira aqui do 121, a gente tem a barreira psicológica, que a barreira psicológica 121 mil já ficou. Mas a gente está com uma barreira bem forte aqui, com ordens aqui bem grandes aqui de... Deixa eu até aproximar para ver quanto é que está aqui. No 300. Cadê ele? Essas ordens, tá aqui, ó. Tem uns 5 mil, 3 mil, 5 mil ordens de venda aqui, a gente pode ter uma dificuldade bem grande, a gente pode ter um recuo a partir desse ponto aqui, tá? Tem uma resistência bem grande aqui, né, nesse ponto aqui, muita gente querendo vender, que provavelmente deve ser o alvo dessa comprinha aqui. Então, vamos esperar um pouquinho, a gente vai proteger daqui a pouquinho mais aqui. Na hora que chegar aqui próximo dos 2 minutos, 1 minuto, se tiver dessa forma aqui, a gente acoste um pouco mais o nosso stop. Vou deixar o meu alvo cravado em cima, na verdade, trader que é experiente sai um pouquinho antes do alvo, né, para pegar antes e não ficar ali no aperto. Qualquer coisa, se chegar na hora a gente achar que está com bastante pressão, a gente dá uma esticadinha um pouquinho mais para pegar uma rebarbinha aqui, porque tem grande chance de ter uma retração aqui nesse ponto, tá? Tá positivando mais uma vez, vou dar mais uma apertada no meu stop, vou garantir 650 pontos garantidos no bolso. Porque tem essa ordem aqui embaixo, essa ordem em cima, pessoal, para quem não está acostumado. Se tudo é errado e cair muito forte a partir de agora, a única coisa que vai acontecer, em vez de eu ganhar esse 150 que está aqui, eu vou ganhar 130. Porque eu não perco nada além de R$ 130, já que está protegido aqui, tá? É por isso que chama de venda stop, né? Porque ela vai estopar, ela vai encerrar a minha operação que está aberta aqui de baixo. E a nossa venda quer dizer que é o nosso alvo. A gente quer que chegue aqui para buscar nossa projeção mais alta aqui que a gente tem para esse momento. Na verdade, nossa projeção mais alta seria o terceiro alvo, seria aqui em 122 mil pontos, que eu acredito ser um alvo bem esticado, tá? Eu acredito que hoje, pelo menos, acho que vejo uma certa dificuldade, tá, para chegar nesse ponto, a não ser que a gente tenha aqui, deixa eu ver no nosso trading view aqui, 0,78 e a gente já está com 0,62, tá? Então, existe geralmente uma diferençazinha, tá? Geralmente de 0,2 até 0,3 de diferença, né? A gente ainda está bem próximo, então ainda está seguindo bem junto aqui ainda. Vamos ver como é que está o nosso Times em 3 aqui, as nossas posições montadas, reais, né? Mantém, as estrangeiras ainda mantêm subindo a sua posição,
Vejam que Goldman Sachs tem 11.100 contratos comprados somente hoje de saldo, tá, pessoal? Então, tudo que dentro da corretora, todas as pessoas, investidores dentro da corretora que compraram e venderam, acabou de ter uma redução aqui bem drástica de 500 pontos, né? Ideal também vendendo 900, e aqui XP e Clear bombando aqui, como sempre, no lado negativo, né? Então, ainda seguindo de forma compradora, a gente vê um gráfico ali extremamente positivo para quem está ganhando dinheiro. Então, o que a gente pode acreditar, claro que pode ter correções, mas eu acredito que num dia ainda bem positivo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar no chat, que eu sempre fico de olho aqui para responder alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a nossa tutoria, sobre os nossos planos de didáticos, nossos planos de ensino de mercado de investimento, pode perguntar aí que a gente vai aproveitando, porque já que o mercado agora está numa situação mais tranquila aqui, a gente fica sem análise para fazer isso, que acontece no nosso dia, a gente começa a jogar conversa fora durante as nossas operações ao vivo, já que isso é interessante, a gente não pode ficar completamente focado e querer achar que todo candle tem uma operação, né? Acredito que o gráfico pode voltar aqui até a nossa linha de no VWAP, aqui na 120.800, 120.920, 120.920, 120 e a gente vai ser tirado aqui com 650 pontos, tá? Tá aí, fechamos o nosso dia, 647 pontos e 37, isso aqui já tirando as taxas, tá, pessoal? Isso aqui é o dinheiro que cai na conta lá líquido já, tá? R$ 130, né? Com um contrato eu precisei investir praticamente R$ 100 para fazer 129. Na prática, isso daria aqui mais de 120% de retorno. Na parte real da coisa, né, eu precisaria investir, o ideal eu contei pelo menos R$ 1.000, R$ 1.500 por contrato, tá? Então, isso representaria aí 9%, 10% de lucro em um dia, tá? É mais ou menos essas contas que a gente faz para quando a gente está operando mercado futuro, tá? Então, pronto, tá aí a nossa primeira operação já extremamente positiva no dia de hoje, tá? Deixa eu... Pronto, a gente tem provavelmente um dia que provavelmente deve ser bem mais direcional, deve ser bem mais tranquilo. É claro que, caso a notícia de inflação dos Estados Unidos não venha agradável, isso pode virar completamente. Lembrando que a gente tem, deixa eu deixar o alarme aqui para avisar a gente um pouquinho antes. Aqui, o alarme criado, ele vai avisar aqui numa janelinha para a gente quando tiver para acontecer. Volto aqui. E aí, o que tem agora para fazer, pessoal? A gente tem os nossos alvos de continuidade, ok? O que eu espero? A gente espera que eu quero fazer uma nova entrada. Eu não peguei a primeira, então eu estou aqui só olhando e você fez dinheiro e eu não fiz. Se eu estivesse olhando aqui e não tivesse pego a abertura, eu traçaria aqui o meu Fibonacci daqui para cá, no dia de hoje, e esperaria, no mínimo, uma correção na retração de 38,2 para eu pensar em novas compras, tá? Ah, Henrique, mas ela está voltando a subir, a gente foi tirar da operação. Paciência. A gente quis proteger 650 pontos, que não é de se jogar fora. Porque, tem dia que ele volta e entrega tudo? Tem dia que volta, entrega tudo e passa ainda do negativo, né? Hoje eu acho que vai ser um dia provavelmente bem direcional, que pode controlar pela média de 9? Pode, para quem está posicionado e ainda não estopou. Protege na média de 9 ou na média de 50, só que vai deixar o prêmio voltar um pouquinho mais, caso ele não ande a partir daqui, né? Do contrário, mas é que eu posso comprar agora? Não. É aí que começa o ponto que eu falo para vocês, a disciplina. Mas está subindo, vai continuar, eu tenho certeza que ele vai pegar aqui. Sim. Só que você vai estar com stop no mesmo ponto que a gente falou lá no início com o Hermes, né? Eu comprando aqui, onde fica o meu stop? Aqui. Ou seja, você vai querer pagar 1.143 pontos de possibilidade para você pegar aqui o segundo alvo, que é 200? Não. É o contrário, né? A gente fez nossa entrada aqui com um risco de 367 pontos, de no máximo 400 pontos, e chegando a pegar 700. 800 chegou a bater. Então, a gente quase fez uma proporção de 2 para 1. Eu tinha 2 vezes mais chance de ter lucro do que uma vez de prejuízo. Que é essa sempre a conta que a gente vai fazer para buscar as nossas operações. A gente não busca operações que eu tenho muito mais espaço para me dar prejuízo do que lucro. Que é o que está acontecendo aqui se eu comprar nesse momento. Vou comprar aqui para fazer 200 pontos, mas eu estou completamente esticado e eu tenho chance de ter 500, 600 mil pontos de prejuízo. Não faz sentido isso. O mercado tem todo dia provavelmente vai ter uma operação, por mais uma operação mais arriscada ou com menor espaçamento de preço,
todo dia vai ter uma operação, tá? Nem sempre a gente faz operações, a gente deve fazer operações, tá? A sistemática é o quê? As operações que são muito boas e que oferecem um controle de risco muito favorável para o nosso lado, essas a gente faz, que é o que estava acontecendo hoje. Hoje, uma operação que, como vocês viram, a gente praticamente não ficou negativo, ainda fez R$ 129 com um contrato. Se a gente tivesse com 5, que era o nosso normal, a gente estaria com R$ 647 aqui, né? Então, vejam que aí é só fazer multiplicações para quem estiver trabalhando com mais contratos, né? Como eu falo, geralmente, quando eu opero para mim, aqui eu opero de 20 a 50, né? Então, veja aqui o tanto de dinheiro que não teria entrado no dia de hoje. Poxa, provavelmente pode ser o salário de pessoas que trabalham o mês inteiro, às vezes nem ganham isso, né? Que daria ali 6, 7, 8 mil reais em um dia de operação, na verdade, em 50 minutos, trabalhando no mercado financeiro. Mais uma vez, eu repito, não são 50 minutos, são 6, 7, 10, 13 anos de mercado financeiro, que é o que eu tenho hoje, para chegar nesse ponto. Mas com a ajuda e o apoio, assim como o pessoal tem nas nossas aulas, nossas mentorias financeiras, mentoria de futuros, fica muito mais fácil, porque todas as vezes que eu quebrei a cara, eu fiz besteira e perdi dinheiro, eu estou aqui para que vocês não cheguem nesse nível. Volta e meia acontece porque tem gente que acaba não seguindo as suas orientações ou não tem a disciplina para fazer o que precisa ser feito ou o controle emocional suficiente. E isso é o primeiro ponto que sei que eu preciso ir na academia. Eu pago a minha academia e vou 5 vezes no ano. Tem a disciplina? Não. Se eu não tenho a disciplina de simplesmente controlar, às vezes, a minha academia que eu vou no ano. Eu quero fazer uma dieta, quero emagrecer, eu preciso comer X. Eu vou lá, colocar um porcaria. Se a pessoa, muitas das vezes, tem dificuldade com a disciplina nas coisas básicas, tem grande chance dela não conseguir ter a disciplina dentro do mercado, dentro dos seus investimentos. E isso é um ponto extremamente importante de observação para vocês, tá? Então, a gente vai bater sempre muito esses pontos, porque é o que interessa. Disciplina, regras, seguir aquilo que tem que ser feito, mas seguindo, mesmo sendo, eu brinco sempre, quanto mais burro a gente é no mercado financeiro, talvez seja melhor, porque a gente faz o que está escrito ali, faz o que está na nossa regra. Se a gente ficar elucubrando muito, filosofando, provavelmente a gente vai ter prejuízo ou vai ter alguns problemas no mercado financeiro, né? Como o Alexandre falou, a gente não quer estar certo no mercado financeiro. E muitas das vezes, você estar certo na hora errada, provavelmente ainda está errado para a parte financeira. A gente quer fazer dinheiro no mercado financeiro. E para fazer dinheiro no mercado financeiro, como a gente falou, estudo, conhecimento, experiência e disciplina. Fechou isso aí? É dinheiro na conta várias vezes na semana ou várias vezes no mês, né? Para ter uma grana. E como eu falo para o pessoal da mentoria, eu já falei bastante, principalmente o pessoal das mentorias de investimento. Dentro do mercado financeiro, a gente não precisa ficar olhando muito, principalmente às vezes do mercado americano, a gente não precisa operar muito. A gente simplesmente precisa ser muito seletivo, porque nos dias que são bons, por exemplo, como hoje, eu falei várias vezes essa semana até, pessoal, hoje o dia vai ser ruim, hoje vai ser lento, hoje o dia não tem informação, vai ser confuso. Falei ou não falei, o Alexandre, que a gente provavelmente ia ter uma quarta-feira mais movimentada, mais organizada, com a liberação de informação da inflação dos Estados Unidos, que a gente tinha dias complicados, provavelmente na segunda, dias mais lentos, e é o que aconteceu, e tanto aconteceu também hoje, um dia bem mais, vamos ficar testando nosso emocional com as operações vezes fracas, vamos guardar para a quarta-feira. É verdade. E tem outro ponto também. Day trade não é a única forma de ganhar dinheiro. Eu estou posicionado à vista no swing trade já, montando minha posição tem um tempinho, então o meu preço médio está lá embaixo. Então, por exemplo, eu não ganhei no day trade hoje. Mas eu tenho certeza que quando der 10 horas o mercado abrir, eu já vou abrir aí com um lucro bem grande, porque eu tenho a posição de mais de um, né? Uma posição boa em swing trade que eu montei. Então, o day trade também não é a única forma e nem é a forma mais fácil. Também tem isso. Exato, né? Então, é um somatório, tá, pessoal? O importante, sem dúvida alguma, é estudar. Não importa se seja aqui com a gente, se vocês vão fazer depois, vão estudar de forma independente, vocês vão procurar, tem conteúdo na internet à vontade, de graça, tá? Só tem que saber, é claro, de quem vocês vão buscar isso, tá? Aqui eles falam, não vou conseguir investir nem na mentoria, nem na tutoria, coisa. Pessoal, tem muito conteúdo, a gente mesmo lá no nosso grupo liberado, a gente põe conteúdo demais lá, né? Dá para ter uma boa noção, mas tem conteúdo de tudo quanto é jeito na internet, no YouTube, tá? A diferença é que sozinho
você provavelmente às vezes vai ter mais dificuldade, principalmente para quem entende pouco ainda, com o entendimento de várias coisas. Vai demorar talvez bem mais, assim como eu falo isso, que eu sou um dos caras que talvez seja meio burro para isso, né? Porque eu demorei demais até entender que a gente tem alguém, um tutor, algum mentor, alguém para mostrar o caminho. Eu gosto muito de ir lá tirar o conhecimento do livro, lá da onde surgiu o conhecimento, entender e fazer as coisas, às vezes, desde o zero. Mas chega uma hora que algumas coisas, se você acelera isso com alguém te ensinando e mostrando, pegando a sua mão e mostrando um caminho, pô, você acelera demais. Eu provavelmente devo ter perdido ali uns 5, 6 anos quebrando cabeça, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro e fazendo umas besteiras. Já perdi dinheiro de todas as formas possíveis e inimagináveis para vocês. Então, a tranquilidade de hoje de fazer as operações do mercado financeiro vem de vários problemas que eu já tive que consertar, né, por ter quebrado a cara várias vezes. E eu tenho essa facilidade porque eu tenho essa disciplina, talvez, de fazer as coisas sempre, de não desistir, de ficar consertando e ficar fazendo uma alta análise, né, do que a gente está errando. E aí até chegar nesse ponto de certa tranquilidade que a gente pode operar de forma segura, né, confiante e, é claro, responsável. E quando a gente tem alguém para mostrar esse caminho para a gente, vai facilitando demais e principalmente encurta muito o chegar no seu ponto final no estado desejado. Tá? E eu acho que essas talvez sejam as orientações. Mas, como eu falei para vocês, dá para seguir, só vai talvez demorar um pouco mais e ter um pouquinho mais de trabalho. Mas, sem sombra de dúvidas, tem como chegar. Assim como eu cheguei de forma independente, qualquer um consegue. Até porque eu falo o contrário. Se eu cheguei, qualquer um consegue, sem sombra de dúvidas, tá? Aí, chegando no nosso segundo alvo, né? Acabou que ele foi lá, tirou a gente ali. A gente estava protegido lá para não desperdiçar esses nossos 50, 150 pontos. 650 pontos, e agora a gente já estaria ali com mais 240, já estaria na casa ali dos 900 pontos e chegaria nos nossos 1.000 aqui no nosso segundo alvo. Daria 1.000 mesmo? Deixa eu fazer o... Opa, vamos tirar a retração aqui, já que ele não fez a retração. Deixa eu apagar ela aqui. Daria o quê? No nosso... daria quase. No nosso segundo alvo daria 694. Daria 1.000 pontos em 121.371. Faltaria agora 150 pontos. Tá? E como eu falei, tem a ordem que estava aqui forte já foi engolida, e já tem mais uma outra ordem aqui, provavelmente, no mesmo algo parecido com o nosso, que fica um pouquinho antes aqui, 70 pontos antes. E do jeito que está andando, apesar do juros futuro não ter andado, isso me preocupa um pouco, e acredito que muitas das vezes a gente às vezes pode até devolver ao longo do dia, de acordo com que seja a informação dos Estados Unidos, tá? A gente pode acabar voltando bastante aqui, de acordo com a informação que vai ser liberada. Do contrário, a gente pode continuar subindo muitas das vezes ali, bem devagarinho ao longo do dia, e fazendo depois algumas retrações, ou lateralizar aqui, esperar a média de 20, esperar o mercado à vista abrir daqui a pouquinho, né? Isso a gente vai dar uma olhada. E é bom, qual é a vantagem agora? Vai abrir o mercado, vai ter um pouquinho mais de volatilidade às 10 horas, 10h03, e a gente está fora agora tranquilo com o nosso dinheiro no bolso, já sem ter essa preocupação. O que a gente pode fazer, da mesma forma, agora é deixar a nossa nova retração aqui e ver o que vai acontecer na abertura. Vejam que o nosso 38,2 agora é no nosso primeiro alvo, que é 61,8, em 120,895. Então, isso aqui fica uma zona interessante, porque geralmente a gente deixa até o nosso quadradinho pintado aqui. Por quê? Eu vou deixar ele aqui de verde, porque ele é um ponto que talvez, se o preço voltar para essa região, eu vou pensar em compras, né? Já que é uma retração interessante para a gente aqui. Deixa a zona, tá? Quem quiser depois pode deixar a linha com o alarme aqui, para quem eu sempre faço questão de lembrar dos alarmes, porque a gente muitas das vezes está operando, está fazendo outra coisa, tem gente que está no trabalho, tem gente que está cuidando de filho, tem N situações, né? E a gente muitas das vezes não consegue ficar 100% exclusivo de tempo igual a gente aqui, olhando uma plataforma pregando, tá? E aí, temos perguntas, temos alguma dúvida, temos alguma informação? Alguém operou, por acaso alguém operou junto com a gente, além do Emerson, e alguém fez operação? Luiz Paulo fez alguma coisa aí hoje? Como é que estamos aí? Ou só assistiu hoje aí e não operou com a gente?
Tô atrasado, Felipe, faz parte, né? Vocês estão aí no fuso horário diferente e acaba sendo bem complicado. Eu estava, no último mês, agora eu estava lá nos Estados Unidos, também estava meio complicado, porque o mercado estava saindo bastante lá nos Estados Unidos, dormi tarde, eu fui, o mercado lá, a gente estava em Tampa e em Orlando, e o mercado lá abre 7 horas da manhã, o mercado à vista aqui, né? Então, volta e meia estava perdendo, aqui, às vezes, de acompanhar a abertura. Esse horário do negócio de fuso, às vezes, ele complica bastante a nossa vida. Só olhou, né? Faz parte, é isso mesmo. Então, quanto mais a gente olhar, estudar e fazer o nosso sentir, esperar vir a segurança e a condição, é a melhor situação, tá? E trabalhar, às vezes, no simulador durante um bom tempo é uma das melhores ferramentas que a gente possui, tá? O simulador é o nosso amigo, bom demais, porque ele protege nosso capital e protege a gente de nós mesmos, tá? É importante. Uma das coisas também que é bom lembrar, que já que eu estou falando em proteger de nós mesmos, uma das coisas que eu faço muito isso, né? Eu tenho uma conta normal, essa aqui é a conta que eu uso geralmente para eu dar aula pro pessoal, né? É uma conta que geralmente tem um dinheirinho baixinho que a gente vai mostrando a evolução do dinheiro lá no nosso tutoria. Se não me engano, acho que no início da tutoria a gente deixou acho que uns R$ 1.300, R$ 1.500, um valor geralmente médio, que a maioria do pessoal começa a fazer os testes iniciais depois do simulador. Tenho a minha conta normal de operar, que geralmente fica com R$ 25.000, que dá para operar com tranquilidade com os meus 20, 50 contratos, e eu tenho uma conta maior dentro de uma outra corretora, para que eu possa operar, às vezes, com contratos maiores. Já cheguei a operar com 200 a 400 contratos. Aí, mas você tem 3 contas e 3 contas para operar no mercado futuro? Sim. Por quê? Porque se vai que um dia eu me descontrolo, eu tenho tanto tempo, não sei o que pode acontecer com qualquer um. Vai que um dia alguma coisa, eu estou com um problema psicológico. Hoje, o meu pai, por exemplo, hoje, na situação real, está na mesa de cirurgia nesse momento. Daqui a pouco eu vou lá no hospital conferir para ver se ele está tudo certinho lá, fazendo uma operação. E vai que algum dia eu estou preocupado, não briguei com a esposa, chutei o cachorro, meu chefe brigou comigo, me demitiu, qualquer outro tipo de coisa. E a gente vem, senta na frente do próprio e a gente sai clicando nos botões ali e não está nas nossas condições normais para operar. E aí tem a minha conta ali que só tem os R$ 25.000. Se bater meu limite de garantia, por exemplo, eu vou perder R$ 25.000, acabou, eu não tenho mais como operar naquela corretora, né? Então, na verdade, o Profit aqui já tem outros mecanismos também, porque se eu perder os R$ 4.000 aqui no meu Profit, ele vai travar. Opa, Né, lembrando, vai ter notícia agora? Vai ter notícia Isso. É 10h30, eu acho, Alexandre. Se eu não me engano, é 10h30. Deixa eu conferir se tem alguma coisa nacional aqui. Pelo menos no meu radar aqui é só 10h30, tá? Tá bom, foi só para lembrar, né? Isso. É o CPI, né? Que vai ser o final Customer Produce, se não me engano, índice em inglês. Então, como eu estava falando, então eu tenho os meus mecanismos também para proteger a gente mesmo. Então, o Profit trava, a conta só tem um dinheiro, mas aí você não tem um monte de dinheiro para botar lá para operar com mais cuidado. Sim, mas não faz sentido, né? Eu não preciso arriscar mais. Muitas pessoas, às vezes, têm essa noção de, tem mais, vai arriscar mais. Não, é o contrário. Eu vou ganhando mais, eu vou arriscando menos, né? Por quê? Eu tenho que proteger meu dinheiro. Eu não preciso ficar entrando com 1.000 contratos ali, como eu já vi pessoas operando, já vi alguns conhecidos operando com 1.000 contratos. Por sinal, chegou nos nossos 1.000 pontos, né? Se a gente estivesse ainda na operação, pegou certinho, bateu exatamente, você saiu 10 pontos acima dos nossos 1.000 pontos. E, pelo visto, vai continuar subindo, até porque está todo mundo continuando comprando a posição dos institucionais, e quem está lá na ponta vendedora vendendo muito, mais CLI, mais XP. Tá? Isso é como diz, não, o Alexandre, do setup é sempre estar na contramão da XP e CLI, confere? Então... Esse aí é o mais fácil. Então, a gente que opera no mercado financeiro, beleza, eu tenho minha disciplina, sim, eu tenho meu setup, eu tenho minhas regras, sim, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. O nosso emocional, a nossa cabeça, às vezes, ela é muito falha, né? Então, isso também faz parte para a gente estabelecer mecanismos de proteção, tanto da nossa cabeça, do nosso controle psicológico, né? E o nosso controle, principalmente, do nosso dinheiro lá, que está parado lá na conta, né? Eu não posso botar prêmio lá e achar que sempre vai dar certo e sempre eu vou conseguir estar bem para fazer as operações. Não, tem dia que a gente não dá, né?
Então, isso acontece. Eu já tive um problema em 2020, finalzinho de 2020, se não me engano. Ainda, é claro, estava ainda estruturando bastante as coisas, já estava bem consolidado. E depois de um período até que eu falo, a gente vai ficando muito confiante, né? E foi um período que eu tive 44 dias consecutivos de lucro e ganhando um bom dinheiro. Se eu não me engano, acho que eu fiz mais de 150 mil reais em 3 meses e meio. E aí teve um dia que eu simplesmente falei, não, eu tô operando pra caramba, eu já sou fodão, o que eu vou fazer? Eu tive um prejuízo, cheguei no meu limite, acho que de 3, 4 mil reais do dia, e eu falei, não, tem muito mercado ainda, eu vou recuperar isso aí com facilidade. O que aconteceu? Entreguei os 25 mil reais do dia na conta. Ou seja, a partir desse dia, eu nunca mais parei de confiar nos meus 4 mil de limite e voltar no dia seguinte. Por quê? Se você já perdeu muitas das vezes, você está ansioso, está querendo recuperar, esse negócio de recuperar é horrível, essa sensação, né? E aí fui lá e quebrei a cara mais uma vez para aprender a não sair da nossa regra, né? E como eu tento bater a martelo com vocês e faço questão de falar cada besteira que eu já cometi, por quê? Funcionou comigo quebrar a cara para aprender? Comigo funcionou, mas tem gente que não funciona. Tem gente que continua errando, né? E faço questão de falar todas essas besteiras. Por quê? Porque é assim que a gente aprende, né? E eu espero que vocês não precisem quebrar a cara para aprender e perder dinheiro às vezes que vocês precisam para aprender, né? Ou às vezes, igual aquele meu colega lá do início lá, ou nunca mais voltar porque traumatizou, porque morre de medo e fica encargaçado de perder mais dinheiro e acontecer a mesma coisa e vai excluir isso da sua vida, né? Então, pessoal, faço questão de trazer as experiências, eu acho que isso é extremamente importante, porque o mercado é muito interessante, mas está longe de ser as mil maravilhas do nosso caixa eletrônico privado, não é? Aqui o mercado futuro é um local de oportunidades, tá? Oportunidade de quem é responsável, de quem tem disciplina, faz dinheiro. Aos poucos e vai crescendo na vida. Não é um lugar para ficar milionário rápido, né? É um lugar para ficar experiente, para ganhar casca e aos poucos fazer um bom dinheiro e, sem dúvida nenhuma, mudar sua qualidade de vida, tá? É porque eu falo com vocês com segurança, poxa, na vida de qualquer um, provavelmente fazer 23, 25, 30 mil reais no mês aqui, poxa, muda a vida completamente de qualquer um, de tudo que vocês fazem, de rotina. Então, esse um limite médio ainda para falar com vocês, né? Então, temos as histórias ruins, né? Falaram, eu perdi 27 mil, 26 mil reais em um dia só, lá em 2020. Mas esse ano, por exemplo, em agosto, eu fiz 83 mil reais. Eu não lembro agora, não lembro nem se eu coloquei lá no grupo do pessoal. Foi em agosto, fiz 83 mil reais num dia só. Ou foi 73, agora não lembro. Acho que foi o maior retorno, acho recente, assim. Então, acontece, faz parte. Para quem está ali no risco, para quem está trabalhando e fazendo, uma hora vai chegar, né? E falo isso porque, falar, aí não, foi uma operação, acho, no ano, na verdade, no ano, acho que eu fiz 2 operações com o número de contratos bem alto. Nesse dia, acho que eu estava operando com quase 300 contratos. E foi um dia que eu tinha extrema convicção do que ia acontecer e, de fato, aconteceu. Se não me engano, foi um dia de queda bem, bem longa. A gente pegou, acho, mais de 1.600 pontos, uma coisa assim, com os contratos que a gente tinha, além das realizações parciais, tá? Tá. Então, pessoal, eu vou esperar dar a notícia para vocês verem a reação do mercado com a notícia, e aí depois a gente encerra, porque hoje a gente não tem muito mais o que passar aqui hoje, já que o mercado está extremamente direcional. A gente já botou o nosso dinheiro no bolso, já mostramos para vocês o que a gente vê, o que a gente faz na nossa sala, o que a gente trabalha e gosta de bater muito aqui com o pessoal, que é responsabilidade, disciplina, conhecimento, estudo. O Alexandre está aí hoje também assistindo a nossa live, o Felipe, o Luiz Paulo, o pessoal que já está aí, o pessoal tem estudado bastante e dá para ver ali a evolução absurda do pessoal. E aí as nossas aulas ao vivo vão coroando isso. E é claro que o retorno é consequência, tá, pessoal? O retorno é consequência de tudo aquilo que a gente está fazendo aí, desse trabalho que o pessoal está dando duro aí para chegar nesse nível, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que estão os nossos ações. Eu vi que tem algumas ações bem interessantes para a gente talvez analisar. Olha aí que interessante o mercado nacional chegando no seu último fundinho e tentando
reverter que esse candle do semanal aqui do semana passada já ficou bem sugestivo, né, de reversão aqui, né? Quem sabe a gente não tem pelo menos um respiro, até a média de 9 aqui, pelo menos. Se viesse na média de 20 seria bom, mas a gente precisa de muita atuação do Ministério da Fazenda, da Economia, do governo, em cima disso aqui, para a gente ter mais? Pode ser. Temos algumas ações, às vezes, bem interessantes, já que a gente está aqui esperando as notícias, e o mercado está subindo. Se eu não me engano, é Equatorial 3, uma baita empresa, e vocês vão ver há quanto tempo ela não chega na média de 200. Faz muito tempo que ela não chega na média de 200. O Alexandre estava buscando um swing trade, tá aí, Alexandre, olha, Equatorial é uma baita empresa, ainda mais agora que está junto com a Sabesp, né? Mais um braço aí da Equatorial, comprando em cima da linha de 200, olha quanto tempo vamos lá, suportão muito forte aí para carregar, às vezes, de volta aqui. Deixa eu tirar essa última operação nossa aqui, ó, foi até o segundo alvo essa última operação. Ó, tem um espaçamento aqui bem interessante para a gente buscar, talvez, aqui uma média de 20%, 12%, bem interessante. Bradesco é outro também, que eu acho que a gente tem, talvez, uma B3, que eu acho que a gente passou o time dela aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Bradesco, a mesma coisa, tá chegando naquele fundinho que a gente comprou aqui 2 vezes aqui. Compramos aqui 2 operações maravilhosas de Bradesco no 2023. E aqui, se eu não me engano, a gente comprou também, não está marcado aqui, mas a gente pegou essa reversãozinha aqui, que é a clássica nossa, que é o nosso setup. E mais uma vez, para quem tem interesse em investir em ações, Bradesco bem favorável, hein, pessoal? Bem legal. Deixa eu ver a B3 aqui. B3 eu lembro que ela queimou a largada, ela queimou, mas voltou. Olha aí, fazendo um cenário bem interessante. Uma compra arrojada pode ser feita nesse momento. Se a gente colocar no diário, talvez ela, né, no diário ainda ela precisa superar essas médias aqui. Eu não compraria nesse momento, mas se ela superar esse conjunto de médias aqui, curtos aqui de 50, 9 e 20, para quem quer ser mais arrojado, tem compra assim aqui. E o stop bem curtinho, 3,5%, 4% de stop aqui. Bem interessante esse stop aqui, né? Dá para fazer uma metade de uma compra aqui da posição e comprar mais metade aqui quando confirmar melhor aqui e sair dessa meio lateralização aqui nessa zona aqui, tá? Vale a outra que está interessante, mas depende muito de fator externo, tá, pessoal? Enquanto a China não estiver bem, a gente não vai ter um respiro da Vale, tá? Deixa eu ver o que tem mais das grandes aqui. Tudo tá bem esticada, né? Será que chegou a voltar? YouTube teve alguém caindo desde agosto, desde que o mercado praticamente vem entregando, já caiu 20%, e está fazendo mais um sinal de reversão aqui, e YouTube já está para cima das médias aqui, pessoal. Tá? Extremamente interessante, hein? Dá para fazer uma projeçãozinha aqui maravilhosa de alvos mais curtos aqui. Aí, ó, nosso alvo um retorno na média de 50. E operação bem bacana está aqui. Depois a gente vai botar isso aqui lá na controle de aposentadoria. Aí 4,85, média de 206,85. Para um risco de 2,5. Então, está mais de 2 para 1. Está valendo. Bem interessante em YouTube. Gente, BBDC, Petrobras já está lá em cima, né? Então não vai fazer sentido. Só subindo. VEG não chegou a cair, não. VEG lateralizou. VEG é uma empresa que é muito boa, mas é difícil para quem não posiciona, é difícil você entrar na VEG, porque ela só sobe, né? Então, em alguns pontos aqui, eu praticamente fiz uma compra um tempo mais para trás, um toque na média de 200, se eu não me engano, no semanal. Aqui, se eu não me engano, fiz compra nesses 2 toques aqui, saíram nos alvos aqui, e não tô de fora já. Redditor, Cosan, Frio está na mesma situação. Itaúsa também é interessante. A Itaúsa, eu acredito que ela esticou muito, e eu acredito que talvez ela tenha mais espaço ainda para cair, tá? Mas o tudo está bem interessante, tá? Veja uma quantidade de operações feitas aqui em Itaúsa durante um bom tempo, tá? Ambev também é uma empresa interessante, ó. Ambev, mais uma vez, está lá embaixo do nosso canal que a gente faz operações. Sempre que toca nessa linha laranja, a gente começa a comprar Ambev. Então, pode começar a fazer montagem de posição, comprar e dividir
3, 4, 5 partes e começar a comprar a Ambev desde já. Tá? A empresa que ela sempre varia bastante nesse range aqui. Vejam quanto tempo aqui, desde 2021, 22, 23, 24, variando. 2024 ela ficou mais contida aqui no meio do canal. Né? A gente conseguiu fazer 2 operações no ano passado, bem interessante, e agora, mais uma vez, dando entrada, tá? Então faz sentido também Ambev, no começo de montagem, porque ela pode ainda cair mais um pouco. Vejo que lá no meio de 24, a gente fez acho que umas 3 ou 4 compras nessa linha azul aqui, né? Então, a gente pode começar a pensar em compras agora, compra uma parte, se cair mais, compra mais uma, compra mais, se tiver a confirmação no gráfico diário, que não tem ainda está em tendência negativa, as médias ainda tudo voltadas para baixo, mas faz sentido uma compra antecipada de uma parte aqui para a gente fazer a montagem de posição, para quem lembra aí da nossa forma de fazer montagem de posições parceladas, tá? Então, vimos alguns ativos, o mercado financeiro apresentando, como a gente falou, chegou no nosso segundo alvo, bateu nossos 1.000 pontos e voltou a média de 9, né? Agora a gente fica com essa zona aqui de compra. Se o mercado voltar para cá, chegar, sentir a média de 20 e, deixa eu até ajustar aqui o nosso, que ele vai corrigir aqui, deixa eu ajustar aqui, que agora fez de fato um movimento de correção bem atrativo, isso aqui praticamente não foi correção. Agora a gente tem um 38,2 aqui. Então, fica essa zona aqui da entrave VWAP e a média amarela de 20 períodos. Fica interessante para a gente buscar uns comprinhos aqui a continuidade. A média de 9 já daria para fazer uma comprinha. Se eu tivesse feito a entrada maior no início do pregão e tivesse com mais dinheiro, provavelmente eu já faria uma comprinha de um contrato aqui, mais um contrato aqui, e compraria minha mão de 5, 6, 7 contratos aqui embaixo na média de 20. Tá? Esperando, é claro, depois de a confirmação aqui de começar a entrar de volta a força compradora, até porque só a UBS que sai um pouquinho, provavelmente com o indicador saindo agora, a UBS está soltando bastante aqui os seus contratos. Ela saiu de 14 mil de saldo hoje e foi para onde? Já vendeu 3 mil de saldo, né? E tá lá, tá caindo, o que acontece? A XP vem comprando, né? A XP estava com 30, quase 40 mil, e aí tá aceitando o prejuízo ali do pessoal, pessoa física. Deixa eu tomar um cafezinho que a gente já volta. Não se antecipem em comprar aqui, tá, pessoal? Para quem está aí olhando operações, para quem vai operar, esticou bastante, né? A gente precisa comprar aqui, pelo menos nós temos na retração de 38,50, tá? No mínimo. Lembrando que o índice, tranquilamente, ele às vezes faz essas retrações lá no 61, às vezes até mais baixo, depois volta de novo. Então, cuidado. O índice é volátil demais, dá mais hoje que a gente vai ter ali o indicador daqui a 14 minutos. Deem um feedback aí, por favor, no grupo, que vocês acharam do nosso dia hoje de sala liberada, se foi proveitoso, se vocês conseguiram entender algumas coisas, se ajudou, se vocês ficaram interessados no mercado futuro. Isso aí sempre vai ajudando bastante aí os nossos dias aqui, para que a gente possa entender a necessidade de vocês, o que vocês gostam, para que a gente possa trabalhar ainda mais aqui no que a gente oferece para vocês, tá? Basicamente, a gente, como eu falo sempre, são duas coisas. O nosso marketing é sempre o bom atendimento para vocês, se vocês estarem satisfeitos e conseguirem chegar na onde vocês querem, né? Eu sempre gosto muito de lembrar, tem situações de pessoas que chegaram aqui endividadas, com problemas financeiros, e temos vários relatos de pessoas já que reverteram a situação, estão investindo, estão melhorando a qualidade de vida, outras pessoas chegaram aqui sem conhecer nada, estão fazendo dinheiro, já tem alguns alunos já hoje que já vivem de mercado financeiro e trocaram de profissão, viram o potencial da parte do mercado financeiro. E isso para a gente é importante demais, né? Eu sempre falo para o pessoal, é claro que é um trabalho nosso que a gente recebe para isso, mas o nosso maior retorno aqui é ver as realizações disso, para a gente é gostoso demais, a gente poder proporcionar isso e ver a satisfação de mudar a vida de várias famílias aqui através do que a gente ensina, aquilo que a gente está aqui nos esforçando. E como a gente não faz marketing, nosso maior marketing é isso, é a satisfação de vocês aí para
para que vocês tenham esse conhecimento, melhore a vida de vocês, e aí, vamos ter certeza que quando uma coisa é boa, a gente sempre avisa para os outros, comenta com os amigos, familiares, e isso é o nosso principal marketing, é que a gente não vai ficar gastando dinheiro para ficar anunciando em patrocinado de Instagram, YouTube, porque não faz sentido nenhum. Eu quero o pessoal comprometido, o pessoal, como a gente fala, com disciplina para fazer essa mudança e poder aproveitar o que a gente tem a oferecer. Tá? É sempre bom esses feedbacks de vocês. Luiz despertou meu interesse no mercado futuro, sim, é legal, é bom. Tem muita oportunidade, tá? Demanda muito estudo, mas, como eu falei para vocês, é só empenho. É só isso que a gente precisa para começar no mercado futuro e começar a fazer dinheiro dentro do futuro. E o bom é que, como a gente fala, tem mercado todo dia. Então, eu estou trabalhando hoje eu estou apertado, hoje eu estou com a criança, hoje eu estou com a esposa, tá isso, não sei o quê. Só você não abrir o mercado, abre no dia seguinte. Você não, a gente aqui trabalhando no intraday, né, que é operando, abrindo, fechando a operação no mesmo dia, a gente não fica posicionado. Então, se amanhã você não tem tempo, se amanhã você acordou tarde, se amanhã você está viajando, ok. Espera o próximo dia que você vai ter tempo, vai lá e opera. Isso talvez eu acho que é uma das grandes oportunidades. Eu até brinquei com o pessoal da tutoria, que lá nos Estados Unidos eu estava de férias, né? Mas alguns dias que eu estava tomando café mais cedo ali, eu aproveitei, fiz 3 dias, eu olhei o mercado e pior que dei sorte de 3 dias, tem interessante. Fiz uns 400 ou 500 pontos ali nos 3 dias que eu estava. Foi sorte de ter olhado o mercado nos dias que estavam bons, né? Até porque eu vi não foi, Alexandre, tem vários dias ali que o mercado estava ali enjoado, azedo. Eu dei sorte, talvez, de ter olhado nos dias que estavam mais tranquilos. Aqui, para quem está de fora, pode fazer sentido aqui fazer uma operaçãozinha no superação do candle 16, tá? Se ele supera ali, e lembra o quê? A gente não faz a compra no início do candle, a gente faz a compra lá para os últimos 30 segundos, que é a confirmação de fato acima do preço, tá? Então, lembram sempre que as nossas operações sempre nos últimos 1 minuto, 30 segundos do contador dos 5 minutos, tá? Como a gente viu, vou comprar porque já está aqui e vai voltar a subir. Não, ele voltou e não fechou o candle. Por quê? Se eu estou analisando no meio da formação do candle, eu não estou com a formação completa. Não é aquela formação que talvez possa fechar. Pode fechar com uma barra vermelha aqui embaixo e aí você comprou aqui em cima na expectativa. Não. A gente faz com a conclusão ou com a quase conclusão, né? Porque com 30 segundos, 20 segundos, beleza, o candle está praticamente formado. Tem dificuldade de formar uma coisa muito diferente daquilo. Mas com 3, 4 minutos, tem muito candle para rolar, tem muito tempo ainda para acontecer a operação. Tá? Daniel, foi muito bom, eu tenho muito interesse no mercado futuro. Show de bola. Emerson, achei excelente, maneira de utilização dos recursos, que estão no mercado, operação, na melhor oportunidade. Isso, a gente tem que automatizar, né? Isso que a gente não automatizou de operações. Para quem está acostumado aqui, Emerson, acho que você opera aqui, você conhece aqui as operações automatizadas, né? Que é essa operação que a gente foi subindo aqui na mão, que foi mais para mostrar a parte didática aqui do pessoal. Mas o natural é aqui que a operação ela vai acontecer de forma automática, né? A gente coloca aqui as nossas estratégias, né? Diretos aqui nas estratégias de negociação. Já tem algumas estratégias prontas aqui, tanto o stop automático, o auto break-even, o trading stop, né? E, besteira aqui agora. É aqui que eu tenho que ver. A gente consegue a operação protegendo automático, né? Que é esse auto break-even. Isso aqui é essa condução que a gente vai subindo o nosso stop na mão aqui, aos poucos, conforme está subindo, a gente tem como automatizar isso também. Ou seja, principalmente para quem está operando, às vezes, do trabalho, você só precisa fazer análise de entrada. Depois o Profit, ele toca a sua operação sozinho. Se o candle, por exemplo, no dia de hoje, que o gráfico continua subindo, o Profit, ele vai subindo automático para você a proteção. Então, você nem precisa ficar sentado. Se você fez a análise está correta, direitinho, o que vai acontecer? Vai acontecer, você já deixa as realizações parciais. Deixa eu colocar, por exemplo, aqui 10 contratos. Vou colocar uma operação mais longa aqui. Aqui. Você já deixa aqui as operações. Eu já tenho aqui uma operação pronta, por exemplo, com 10 contratos. Eu tenho o estoque ali de 225 e os alvos intermediários ali. O que pode acontecer é que, no meio do caminho, o que eu faço? Eu coloco a ordem aqui, depois eu ajusto. O primeiro alvo eu quero deixar 2 contratos. Deixo o alvo de 2 contratos. O outro alvo eu quero deixar lá em cima.
e vou ajustando, não, o stop eu não quero deixar aqui, eu quero deixar o stop em 400, deixo o stop em 400, pronto. Na hora que eu fiz isso, a minha ordem só vai comprar quando chegar nesse preço que eu deixei aqui, em amarelo, e depois, quando pegar a ordem amarela, o Profit lança em automático todas as minhas outras ordens aqui já, ordem escopo, né, que é uma ordem cancela outra. Ou vai pegar essa aqui, ou vai pegar essa positiva. Pegando essa aqui e subiu 150 pontos, por exemplo, esse meu stop já vem automático 10 pontos positivos. E aí, conforme vai subindo a cada 120 pontos, ele vai subindo 10, 20 pontos automático. Então, isso aqui para a gente é uma mão na roda demais, porque eu não preciso ficar acompanhando. Eu só preciso fazer a análise correta, deixar minha ordem, posicionar todas as minhas ordens posicionadas aqui, e eu deixo a máquina trabalhar. Isso é melhor ainda porque tira uma carga emocional muito grande de condução do trade, né? Então, isso aqui é importante demais. A gente fez hoje na mão, com um contratinho fica mais fácil de coordenar, mas, por exemplo, ontem eu estava operando, eu tinha que estar no automatizado, porque eu estava com um contrato, botei 5 contratos no Bit Futuro, estava com 6 contratos comprados no índice e estava com um contrato vendido no dólar. Então, poxa, ele vai controlar 3 telas e fazer todo esse trabalho? É difícil. Deixa o programa fazer esse trabalho, tá? Então, a gente tem essa automatização e isso facilita muito a nossa vida, tá? Porque tira uma carga emocional de condução da operação muito forte, tá? Tá chegando aqui, vejam que está juntando aqui, fica uma zona bem interessante aqui, está juntando nossa retração de 38, também de 9 está caindo, e a gente tem a VWAP aqui no meio do caminho aqui, que é esse outro indicador que a gente usa aqui, tá? Lembrando que a nossa zona verdinha continua aqui, daqui a pouquinho, quem sabe eu posso conseguir até fazer uma operação maior aqui, e aí aproveitar esse dia também, para não ser um dia só de mostrar para vocês aqui, também trazer um dinheirinho no bolso aqui hoje. Quanto mais retrair, até o 10,30, para a gente é mais interessante. Vou deixar 2 contratinhos agora, pelo menos, aqui, para eu conseguir fazer uma realização parcial, caso 10,30 venha um dado seja interessante. Deixa eu abrir aqui, para eu controlar agora as informações, para eu ver a reação no mercado americano. Para mim, isso é muito importante na hora que vai sair o dado. Eu vou deixar aqui em cima, na outra tela, eu não atrapalho vocês a enxergar e eu consigo ver o dado aqui, porque eu não sou nada sem em outras telas aqui. Isso o pessoal sempre pergunta, poxa, por que tem tanta tela? Por que a gente opera? Eu estou operando aqui com 3 telas hoje. E é importante porque a gente consegue enxergar várias informações de vários pontos diferentes, né? Vejam aqui agora que a Morgan já começou a reduzir mesmo de forma leve, bem leve, estava com 17.270 contratos, e agora está com 16, reduziu 1.000 contratos, e a UBS reduziu mais drástico, ela saiu de 14.300 para 6, né? Então ela vendeu ali 8.000 contratos, né? 8, 9.000 contratos. E a Goldman Sachs ainda está lá em cima ali, com tranquilidade de comprando, tá? O mercado americano está estático, tá? A gente lembra que a gente falou no início do pregão 0,22, agora está 0,19, então não movimentou. No entanto, o cenário para o EWZ já deu uma reduzida, como a gente já teve também uma reduzida aqui, o EWZ lá nos Estados Unidos, o nosso IBOV dolarizado, já está em 0,57, já aconteceu lá. A gente ainda falta um pouco para pegar essa ordem aqui. O que a gente pode fazer, às vezes, é reduzir. Pegou a minha ordem automática, eu vou deixar para vocês verem. Eu vou trazer aqui para o meu 50% no estoque. Eu no contrato, vou deixar aqui no topo anterior para ver se ele vai pegar aqui, tá? E vamos esperar aqui o nosso indicador de notícia, tá? Veja igual a operação no meio do caminho, mais arriscada. Hoje, tranquilo, com um contrato só, a gente faz, vamos. Enquanto o índice futuro está com uma pressão bem interessante, se a gente achar que está com uma pressão ainda mais acelerada, já batendo 100% aqui de novo, a gente estica um pouquinho esse alvo e protege aqui. Passou com 50, 60 pontos, a gente já protege aqui de novo. Para quem não conhece os atalhos, se a gente clicar aqui em Alt B, ele já pega essa ordem daqui de baixo e já joga aqui para 0 a 0.
tá? Isso aqui a gente já pode... Daí a gente já... Aí já tem 18, 20 pontos. Vamos ver se a pressão se mantém. A pressão bem forte ainda, 58% de pressão compradora hoje, nesse momento. Uma pressão mais mista aqui em termos do book. Vou ficar com a mão no Alt B aqui, qualquer coisa a gente subiu mais um pouquinho, a gente protege e deixa a operação para ver se ela vai conseguir andar mais aqui. Vai chegando no final do candle, ele vai acelerando aqui a definição dele. Se a gente tiver uma redução mais drástica no finalzinho do candle aqui, a gente encerra aqui e aborta a operação também. E aqui a gente vai ter pode ter uma volatilidade bem grande agora nessa 10,29, já que é um dado muito importante. Muitas vezes eu gosto de ficar fora nessa liberação, como a gente está hoje aqui, já está com uma gordurinha bem tranquila, eu vou aproximar mais só aqui o nosso stop, deixar com 200 pontos, R$ 41, deixa aqui pertinho, para que a gente, se a situação vier bem forte, eu vou proteger ela já aqui. Já pegou a nossa ordem e foi embora, acabou. É isso, pessoal. Tá aí, fizemos mais uma operação bem rápida. O dado nos Estados Unidos veio favorável para o Brasil. O índice americano já subiu 0,88, não deu tempo nem da gente puxar o nosso coisa. E estamos aí, fechando com mais alguns pontinhos. Pô, essa aí eu não comprei e deixei de pegar 400 pontos, hein? Olha aí, olha aí. Tudo ao vivo aqui e documentado. Aí o investidor do outro lado tem que pegar também, né, não, Alexandre? Mas a operação era arriscada, já que dependia do dado. Apesar que a gente estava mais tranquilo com relação ao dado dos Estados Unidos, tá? O mercado americano já está batendo quase 8%. Eu que dei mole de não entrar lá no mercado americano na DAC Futuro. O dólar é que eles têm a venda ainda, hein? Fica de olho no dólar. Vou vender $1 para a gente mostrar um pouquinho aqui no dólar também, ver se faz sentido. Já protegi, vou colocar aqui no dólar. Ué. Por que? A operação está aqui embaixo. Descontar. Dólar futuro. Por que não Vendeu ou está? comprou $1? Eu vendi, mas vocês não vão acreditar que eu vendi, só que no meu dólar aqui em cima estava no simulador. Pensa em alguém que fica com raiva. Acontece, pessoal. Olha lá, peguei R$ 130 agora em 30 segundos, só que está no simulador. Faz parte. Beleza. 14 pontos meio, 22 pontos do dólar. Olha aí. Agora é só proteger. Já protegi em 12. Sai, pronto. Aqui. Uma pessoa que eu tenho certeza que pegou foi o Torres. Tá aí, pessoal, 120 pontos, R$ 120 aqui, dá 12 pontos e meio, o dólar é mais pesado, né, com relação a como funciona a sistemática de pontuação e remuneração do dólar, então tome mais cuidado quando você for operar dólar, que é bem mais caro de se operar, tá? Mas tá aí, como vocês acabaram de ver aqui as operações de oportunidade. Fizemos a operação no início, mais análise, mais técnico, e uma operação agora baseada na macroeconomia com os indicadores dos Estados Unidos, né? Então, vejam aí que são situações que a gente pode ali, hoje, com tranquilidade, a gente ia ter fechado ali com o 120 de lá e quase R$ 300, operando bem pequenininho. Para operar dólar, eu precisava ter uns R$ 2.000 na conta, então sai com 5% de retorno. E aqui, como a gente falou, de R$ 1.000 a R$ 1.500, saímos com mais de 10% de retorno. Isso porque a gente foi bem conservador aqui nesse indicador aqui. A gente poderia ter saído com esses 400 pontos aí com facilidade, né? Ele está indo buscar aqui o nosso terceiro alvo e deve buscar. Vou colocar aqui o nosso alarme aqui e deixar ele aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Pronto. Peguei também, leva para o break 00. Conseguiu conduzir mais aí? Mas eu saio do mesmo ponto que a gente aqui no rompimento do topo. Não, tá tranquilo. É o que eu tô falando, é o bom do Swing Trade. Eu tô fazendo R$ 400 hoje. Não cliquei em nada hoje. Olha aí. Tá com o dia garantido já. Pessoal, então,
eu vou encerrar por hoje. Eu acho que a gente já fez demais aqui por hoje. Eu tenho que agradecer ao mercado hoje, que ajudou muito, né? Como eu falei para vocês, não é sempre assim, tá? Tem dias que são bem complexos, como eu falei para vocês, na segunda-feira a gente fez R$2,50, R$2,47, para ser mais exato. O dia de ontem estava um pouco difícil, mas a gente conseguiu pegar boas operações, principalmente no Bitcoin e no Bitcoin Futuro, que a gente tem o Bitcoin Futuro aqui, vou mostrar para vocês, a maioria não deve conhecer, que é bem novo, do ano passado, o Bitfoot. Aqui, que por sinal deve estar subindo forte agora também. Está subindo 1,72, né? E Bitfoot dá um dinheiro também, porque é mais ou menos na mesma linha do dólar, tá? Deve ter subido aqui uns 2, 3, não, subiu 12 mil pontos, tá? Praticamente aqui, a cada 1.000 pontos dá R$100, ou seja, daria R$1.200 aqui com uma operação bem simples. Com essa operação que a gente fez agora igualzinha no índice, a gente já teria feito aqui 8 mil, daria R$800 com um contrato de Bit, tá? Então, vejam aí as possibilidades que vocês têm. Lembrando que o lado negativo é igual, tá? Mesmo tanto que dá para fazer dinheiro, dá para perder. Por isso que a gente usa sempre os nossos stops, aí os nossos limites de prejuízo, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante, estejam satisfeitos, e aqueles que tiverem interesse, ao longo da semana, agora, da semana que vem, a gente começa a abrir mais uma turma aí de mercado futuro, já que essa nossa vai se encaminhando para o período mais tranquilo. E para quem ainda quer fazer algo mais profundo, tem as nossas aulas individuais de mentoria de investimento, tá? E aí são aulas individuais comigo ao longo de 10 semanas, praticamente. A gente faz 10 aulas, alguns acabam esticando um pouco mais, fazendo uma aula a cada 15 dias para dar tempo de estudar. E a gente simplesmente passa tudo que a gente sabe para oferecer essa oportunidade, esse potencial diretamente para vocês, para que vocês consigam ter a vida mudada, assim como eu tive essa oportunidade através do mercado futuro, e ainda bem que eu tive alguém que eu tinha um primo que era um pouco mais velho, que uns 5, 6 anos, e investi e fazia cursos lá atrás, lá em 2008, 2009, e ele me apresentou isso, e na hora que eu enxerguei esse tipo de coisa, eu falei, nossa, eu preciso agarrar isso aqui, porque muda a vida completamente, né? E hoje em dia o mercado financeiro me dá 4, 5 vezes mais do que o meu salário do meu trabalho, simplesmente trabalhando aqui, fazendo tanto essas operações, como investindo em ações, em outros tipos de investimento. E imagine vocês aí multiplicar o seu salário por 5, 6, simplesmente porque eu estou trabalhando bem o dinheiro de vocês, né? É claro que isso vem ao longo de pelo menos uns 10 anos de investimento pesado, tanto em conhecimento e em aplicando dinheiro, mas é só questão de tempo. Se comigo demorou 8, 10 anos, é só vocês ficarem para frente aí dos 8, 10 anos de vocês e vocês identificarem o que vocês querem para a vida de vocês. É só começar, quanto mais rápido vocês começarem, mais rápido chegar. Lembrando que eu demorei muito mais tempo porque fazer sozinho e quebrar a cara e perder dinheiro, e sempre voltando às vezes a estacar zero, é bem mais complicado. Tranquilo? Boa, Alencar, pegou 300 pontos, excelente. Então, essa live aqui valeu muito a pena, galera. Tudo botando dinheiro no bolso, aprendendo e observando as novas oportunidades. Beleza? Então, fico muito satisfeito. Tenham todos um bom dia, agradeço a presença de vocês. E, principalmente, eu gostaria de pedir para vocês aí o feedback escrito, se vocês puderem. Às vezes, me mandem mensagem do que vocês acharam, tudo que depois eu ponho lá no grupo e, como eu digo para vocês, é o nosso marketing. E, principalmente, comentem com os amigos, adicionem os amigos de vocês lá no nosso grupo, falem do nosso trabalho, que é isso que ajuda bastante a gente continuar crescendo e continuar fazendo esse tipo de trabalho com vocês. Beleza? Grande abraço para vocês. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, e para quem quiser alguma coisa, para quem quiser tirar dúvidas, quiser saber de alguma informação, de valores, alguma coisa do tipo, dos nossos programas, só mandar mensagem lá no privado, no WhatsApp, vou ficar esperando e fico à disposição de vocês. Beleza? Grande abraço para vocês e até mais, até a próxima, a gente continua lá com a nossa informação lá no grupo. Grande abraço, pessoal, valeu!